Olá, pessoal, tudo bem? Ayrton Rocha mais uma vez com Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Lembrando, pessoal, deixa o like, se inscreve no canal. Estamos tendo muita visualização nos vídeos, aumentando o número de seguidores, graças a Deus. Muito obrigado a todo mundo. Mas o pessoal não está se inscrevendo. Se inscreve no canal, ajuda bastante. Dá um like, compartilha e faz um comentário. Faz pergunta lá para o pessoal, tira suas dúvidas. Vai ser um prazer responder. Se você tem amigo, parente, alguém que teve experiência fora do Brasil, morando, ou algum imigrante que você conhece que mora no Brasil, em qualquer lugar do mundo, entre em contato com a gente. Vai ser um prazer ouvir a história dessa pessoa aqui. Combinado? Dito isso, vamos ao que interessa? Hoje nós vamos para a Irlanda, não é a do Norte, Irlanda. E quem vai contar sobre a Irlanda, especificamente em Dublin, é uma pessoa muito bacana, divertida, tem um canal no Instagram e muito divertida. Achei ela lá, achei bacana, falei, vou convidar ela, vou chamar ela agora para contar a história dela para vocês. E aí, Oiê! querida, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo jóia. Se apresenta para o pessoal, fala de que lugar do Brasil você é e que você fazia no Brasil antes de ter essa ideia aí de imigrar. Sim, então vamos lá. Primeiro, muito obrigada pelo convite, fico muito feliz mesmo. Prazer em conhecer pessoalmente não, né? Virtualmente. Uhum. Mas assim, eu fico muito feliz mesmo. Vamos lá. Então, como vocês viram, meu nome é Camila, sou brasileira, natural de São Paulo, região norte, região ali de Santana, Tucuruvi, né? Mas para o pessoal situar. Me mudei para a Irlanda em 2017, ou seja, esse ano completa 7 anos que eu estou aqui. Lá no Brasil, eu trabalhava como analista financeiro. Uhum. Hoje, né, depois de, vamos ver, são 2 anos e meio, consegui voltar para a área, mas não como analista financeiro. Eu trabalho como eu vou encaixar a minha função? Aqui na Irlanda é como se eu fosse uma administradora, mas esse administrador é um cargo assim mais aberto, né? Eu trabalho num banco e hoje eu faço emissão de financiamento imobiliário. Ah, ok. Você que aprova e analisa a documentação. Sim, sim. Ah, ok. E você estava trabalhando aí no Brasil, tranquilona, aí, né, na zona, você trabalhava na Zona Norte também? Trabalhava na Zona Norte Na também. Zona Norte. E o que aconteceu para você falar assim, vou para a Irlanda? Ou foi para outro lugar que você foi primeiro? Então, vamos lá, senta que lá vem a história, hein? Bora lá. Então, seguinte, estávamos em 2015 para 2016, o que aconteceu? Na época, meu namorado, que hoje é meu Aham. marido, a empresa que ele trabalhava com comércio exterior e era uma empresa americana. E eis Hum. que, na virada de 2015 para 2016, eles falaram o seguinte: então, 2016 é o último ano nosso aqui no Brasil, vamos fechar as portas e vocês estão convidados a se retirar, beleza? Jeitinho americano, né? Tá bom, muito obrigado, tchau. É. Mas assim, graças a Deus era uma empresa boa, eles fizeram um acordo legal, pagaram até um valor a mais do que, né, do que deveria, por conta da situação, né, que eles resolveram fechar a empresa. E naquela época, não sei se você recorda, a situação econômica no Brasil estava meio que já esquisita, né? Uhum. Principalmente para a área de comércio exterior, né? Uhum. Já é uma área que realmente sofreu muito. Teve aquele problema lá em 2008, aí voltou em ascensão e aí por volta de 2000, posso falar de 2014, viu? Por que eu falo isso? Por coincidência, eu também trabalhava numa empresa de comércio exterior, porém na Aham. área financeira. Então a gente Aham. vê os números, a gente sabe, né, Sim. como que tá as coisas. Beleza. 2016 era o último ano, né, do Bruno na empresa. Eu continuava na época eu ainda estava, né, numa situação razoável. Eu estava num cargo, né, bom lá como analista financeiro. Porém, eu comecei a perceber que a empresa
começou a decair muito as coisas, né? Porque eles trabalhavam com eventos, tipo todos esses eventos grandes, tipo Fórmula 1, esses musicais da Broadway que tem aí no Brasil, sabe? Do Rei Leão, Cirque du Soleil, todos esses shows grandes, Lollapalooza. A empresa que eu trabalhava tomava conta de trazer todo o equipamento, né? E fazer o evento acontecer. Logística, né? Sim, a logística completinha, desde a coleta até o final, tipo, até empacotar tudo e mandar embora de novo. E naquele ano eu vi que eles, né, eles já tinham fechado 2 escritórios que eles tinham um em Vitória e o outro no Rio de Janeiro, eles foram lá, fecharam. Aí eu falei, não, né? Nisso, um colega meu resolveu sair também, ele falou, acho que não tá legal aqui, eu vou embora. Aí ele foi embora também, foi para o Canadá, para Vancouver. E meu marido já começou a vir várias ideias na cabeça dele. E ele falou, quer saber? Eu acho que a gente podia começar a vida em outro lugar. Porque ele estava vendo a minha situação e ele, né, ele estava tentando procurar emprego na área, né, para ver se conseguia o mesmo nível, né, de salário e tudo mais. E não estava conseguindo. E aí, por isso que ele falou assim, quer saber, eu vou começar a pesquisar para a gente ir para fora. Eu falei, tá bom. Eu achei meio assim, aquele baque, sabe? Ai, meu Deus, vou para fora, né? Mas então vocês estavam namorando, você não falou assim, esse doido aí, deixa ele ir aí, arranja outro por aqui, deixa ele embora. Ou vai na frente, se der certo eu vou atrás. Então, é que assim, nós dois, a gente compartilha uma coisa que é a paixão por viajar. Legal. Então, eu comecei a ver como uma oportunidade. Eu falei, gente, olha que legal, vou morar fora. Eu vou conseguir explorar, vou conseguir ir para outros lugares e também colocar os idiomas que eu aprendi em prática. Porque porque até então eu já falava inglês e espanhol na época. Aí eu falei, ok. Porém, temos aí, né, um asterisco. Os planos era para a gente ir para o Canadá. Para Toronto, inclusive. O método, né, que a gente viu para conseguir migrar e fazer as coisas direitinho seria através de um curso, como se fosse uma pós-graduação na faculdade. E esse curso ele abriria portas. Por quê? Você você faria o curso, e aí eu sei que nos 3 últimos meses você faria um estágio. E fazendo estágio, a empresa gostando de você, já dava para aplicar para o visto de permanência, de trabalho e tudo mais. Estou resumindo, tá? Porque é um processo tudo bem. Então tá. E aí, beleza. Naquele ano, né, 2016, nós fomos para Disney, né? Disney Orlando. E aí, eis que o meu marido me pediu em casamento, esperou aquela, que legal. né, o show de fogos lá, né, do castelo, né, foi muito bonito mesmo. E aí eu aceitei, claro. Tipo, logo após, né, que ele me pediu em casamento, a gente começou, falou, então vamos colocar o plano em dia, porque já que você me pediu em casamento, a gente vai casar, a gente tem que fazer a coisa acontecer. Tá bom, beleza. Fomos lá fechar o curso, fechamos o curso, né, pro Canadá, e aí a gente começou a pensar como que a gente iria anunciar isso para todo mundo e como, né, o que a gente iria fazer. Gostamos muito de festa também, a gente gosta de uma bagunça. E aí a gente, quer saber? A gente ia fazer uma cerimônia simples, assim, né, só casar no civil e, tá tudo certo. Até porque, para efeitos burocráticos, né, para imigração, essas coisas, a gente estando casado é melhor do que ir solteiro. Né? Sim. Porque aí a gente vira um só, ao invés de 2 pessoas, né? Sim. Aplicando isoladamente. Tá bom. Aí a gente resolveu fazer o casamento, tudo com a temática do Canadá. Certo. Ou seja, o convite nosso do casamento é que eu esqueci de pegar ele aqui, ele está guardado.
mas eu fiz como se fosse um bilhete de embarque. Ah, legal. Aí eu coloquei que o destino era o Canadá, que a gente estava casando. Aí eu coloquei a categoria, né? Que era a classe, se era classe convidado ou classe padrinho. Ficou muito Aham. legal, assim. E a temática todinha do casamento foi Canadá, ou seja, a decoração era vermelha e branca por conta da bandeira do Canadá, aquela coisa. Tá bom. Quando a gente foi casar, o nosso visto estava em processo. E Tá. o negocinho demorado é o Canadá. Eu não sei se hoje melhorou, mas, gente, que tristeza. Você tem que fazer até exame médico. Você tem que mandar um exame, né? Você tira o raio-x do seu pulmão, eu não sei porquê, é um negócio meio estranho. E o outro é para ver se você não usa droga. Eles fazem o teste. E tá bom, você faz o teste e, além disso, o médico também verifica se você não tem nenhum problema hereditário, nenhum problema congênito que Ma- possa... mas esse processo, no caso, seria um visto de imigrante. Vocês iriam estudar, não é isso? Não era de turista. Sim, não, é visto de estudante com permissão para trabalho no final do Ah, curso, né? ok, É ok, um visto ok. diferenciado, não é Uhum. turismo, não é turismo, não. Se fosse de turista, seria mais fácil, porque como a gente já tinha o visto americano, é só você aplicar online e o visto sai, rapidinho, é É igual o tranquilo. ETA aí na Europa, né? Isso, é mais ou menos do mesmo estilo, sim. Uhum. Só que para estudar, realmente o negócio Tá. é burocrático. Aí tudo bem, a gente, né, foi lá, você faz toda a comprovação, você tem que, nossa, você escreve, você manda um monte de documento. Quando a gente casou e foi para a lua de mel, o nosso visto estava em análise ainda e a gente já estava com um voo programado para o fim do mês. A gente casou em junho, né, no dia 16 de junho. O nosso voo estava programado, se eu não me engano, cara, era por volta do dia 26, 30 de junho, era algo assim. E tá bom. Fomos para a lua de mel, belezinha, tudo legal. No quarto dia da nossa lua de mel, a gente tinha ido para Jericoacoara, no Ceará. Uhum. Recebemos a comunicação e tivemos o visto negado. Não brinca. Sim. Visto foi negado e, bom, naquela hora o nosso chão, assim, desmoronou, porque até então eu já tinha feito acordo com a empresa para sair. O Bruno já não estava mais trabalhando, né? Porque isso aí foi em 2017, tá? Só para já, Uhum. né? Então, assim, ele já estava sem trabalho, guardando dinheiro, né? Porque a gente precisa guardar, precisa apresentar reserva financeira, né? E eu também. Eu já tinha assinado, já estava fora. Tipo, quando eu casei, eu já estava livre, leve e solta, só esperando para embarcar para o Canadá. E aí, mas eles mandaram alguma justificativa, é igual dos Estados Unidos, que eles dão uma folhinha lá, não sei o quê, o seu visto, você não comprovou vínculo com o Brasil, bababá, essas coisas. Mandaram. No meu, falaram que eu não tinha vínculo com o Brasil. Aí eu falei assim, gente, a minha família inteira, você tem que mostrar tudo, onde sua família mora, o que você fazia, enfim, eu não tinha vínculo com o Brasil. E Tá. no Bruno, no visto dele, falou que ele não tinha histórico de viagem. Aí eu falei, oi? Ele já Foi para os tinha Estados ido para os Unidos, Estados tinha Unidos. visto americano. Ué, Tipo assim, foi uma justificativa muito sem noção. Só que a gente descobriu, através da empresa, né, que lida só com visto para o Canadá, eles falaram que, na época, estava tendo meio que uma retaliação, vamos assim dizendo, com o pessoal no Brasil. Eu não sei se teve algum problema diplomático, o que tá, foi. E eles estavam mais difíceis assim para liberar o visto, né? tá. E isso, assim, eu só fui ficar com a consciência tranquila disso, eu posso dizer assim, uns 3 anos depois, que eu conheci um casal de amigos aqui na Irlanda que passou pela mesma situação. A diferença é que eles não, Ah, não casaram com o tema do Canadá, mas o resto foi tá. tudo igual. E tiveram o visto recusado também em 2017 pelo mesmo motivo. Ah, então não foi uma coisa pessoal. Não, mas na época você lê aquela carta, né? Primeiro, Ah, você tem lua de sim, mel, você tá, sim, né? sim. Você olha assim, você fala, meu Deus,
ferrou. O que eu vou fazer da minha vida? Né? A cabeça já começa a trabalhar. Tá bom. Aí a gente, não vamos desistir, a gente vai morar fora. E outra, e vem aquela parte também do orgulho, porque eu vou falar, o que eu vou Não, falar oxe, para nós falamos que todo nós mundo? vamos. Nós falamos que nós vamos ir, nós vamos. Ah, tá pensando o quê? Exatamente. Até porque toda família tem aquele lado, né? Um lado fofoqueiro, assim. A gente ficou Aí, sabendo tá que vendo? Tá vendo? o- É. teve gente na família que falou que eu e o Bruno estávamos aplicando golpe, que a gente queria o dinheiro do povo e só curtir a vida, que a gente não estava levando nada a sério. Você acredita? Família. Acredito. Ah, acredito perfeitamente. Assim, lógico, é porque quando a gente casou, a gente não pediu presente, não tinha por que ganhar presente, a gente pediu dinheiro mesmo. Só que a gente fez, Sim. lógico, né? Cada um deu o que quis, a gente, né? Não vou. Ah, não estipulou, botou lá, né? Não, a gente queria uma colaboração para a gente começar, né? A nossa vida no mundo afora. Ah, E agora eu entendi. Aí, tá vendo? Queria dinheiro para passear e a gente deu, só casaram para isso. sim, e foi o que a gente descobriu depois. Eu falei, meu Deus, enfim, vamos lá. Com Família, família. essa história do orgulho e tudo mais, a gente falou assim, tá, vamos ver o plano B. A gente não tinha um plano na manga, mas vamos correr atrás. Tá bom. Cheguei para a agência que a gente tinha fechado o curso, e aí a gente explicou a situação, falou que o visto foi negado, a gente apresentou a carta, tudo mais. Aí eles falaram assim, ó, você tem 3 opções. A primeira, cancelar tudo, e aí vocês vão pagar uma multa por rescisão de contrato e vão perder, né, grande parte do dinheiro que vocês já pagaram. Vocês podem ir para Dubai ou para Irlanda. Tá. E aí a gente, meu Deus, a gente começou a colocar tudo, né, na balança. Falei, cancelar não era opção. Então ficou Tá. Dubai e Irlanda. Eu acredito que Dubai seja mais caro, né? Então, os dois, né? Assim, o que a agência fez? Eles transferiram o valor que a gente pagou, né? Ia transferir para qualquer um dos países e aí a gente ia ter que Ah, pagar tá. uma diferença. Ok, Sim. ok. Mas o problema de Dubai é o seguinte: primeiro que é um país totalmente, né, com cultura bem extrema do que a gente tem, né, no Brasil. Nada contra, respeito, mas assim, a gente começou a ponderar esses fatores. Por quê? Ainda mais pelo fato de eu ser mulher, eu falei, como é que será que vai, né? Como é que eu vou arrumar trabalho? Não vou poder estudar? Vou, é uma experiência diferente, mas assim, a gente começou a pensar no futuro. Por exemplo, eu vou conseguir morar lá depois que acabar o curso, e aí, como é que a gente faz? Então a gente viu que não ia valer a pena. E aí mudamos para a Irlanda. E aí, bora pesquisar a Irlanda, bora pesquisar a Irlanda, como funciona, como que é. Sim. Só que é um detalhe, tá? A gente não teve muito tempo assim de estudar a fundo, não, tá? Porque É. isso foi, ó, a gente voltou da nossa lua de mel, então, logo ali por volta do dia 20 de junho, a gente voltou. Na mesma semana a gente já estava resolvendo, porque a gente ia, então, embarcar para o Canadá, então é cancelar a passagem, é todo aquele, né, aquela dor de cabeça. E a gente teve que fazer as coisas muito assim, papum. Tá. E eis que isso foi em junho. Outubro, a gente já estava embarcando para a Irlanda. Muito rápido. Sim. Então, lógico, para a família foi bom, porque a gente ficou lá um tempinho a mais, né? Porque, né, só um Sim, sim, pouquinho. sim. Só que a gente, de coração, eu não tinha ideia do que eu estava por vir, assim. Sim. Tipo, nunca. Sabe aquele. É um país que eu juro para você, eu nunca pensei, nunca cogitei. Acredito.
E Sempre na o minha pessoal fala da Europa, fala a França, fala Portugal, fala Espanha, Inglaterra, né? Ninguém fala Escócia, Finlândia, né? ninguém pensa na Irlanda e vou falar, eu também com a minha cabeça pequena, eu pensava que aqui era uma grande fazenda, sabe? Assim, Aham, eu falei, vou chegar lá, vai estar cheio de ovelhinha na rua. Assim, não deixa de ser verdade, tá? É lógico. tá, Em Dublin, não, esse cenário só vai ter se você for, né, mais para as cidadezinhas vizinhas. Então, isso tem, sim. Só que não tipo, a minha visão era que era geral, sabe? Eu tá. falei assim, vou para lá, é como se fosse a cidadezinha dos hobbits, sabe? Lá na Nova Zelândia, aquela coisa, né? Uhum. Cheio de mato, os bichinhos, uma fazenda, aquelas casinhas pequenininhas, e é isso. Mas eu não tinha essa visão e também não tinha estudado nada, eu não sabia como é que era a cultura daqui, enfim, eu só sabia o seguinte, o que a gente precisava providenciar de documento, da parte burocrática, e é Tá, isso, né? Que é o que a gente foi correr atrás. Que na época aqui a gente entrou como estudante, então a gente teve que separar cada um, né? São 3.000 euros, uhum, mas a taxa do visto, que são 300 euros por um cartãozinho, 300 euros, gente, é um absurdo. E isso lá atrás, tá? Porque esse valor atualizou hoje. Hoje, se eu tá. não me engano, os estudantes têm que trazer mais de 4.000, 4,5, um negócio assim. E o visto, eu acho que permanece ainda os 300, só que, gente, é um cartãozinho de nada, que vale por 8 meses, tá? Ah, Então, 8 assim, meses. 8 meses, então você tem que renovar. Tá, Né? O que muda é que, assim, quando você vai para a renovação, você não precisa comprovar de novo os 3.000 euros. tá, Até porque eles entendem que você já conseguiu lugar para morar, você já está trabalhando, você já está numa situação diferente. tá. Por quê? O estudante aqui na Irlanda, ele pode trabalhar até 20 horas semanais. Ok. Isso do dia 1. Você chegou aqui, arrumou um emprego, problema seu, você pode ir trabalhar, não tem dessa não, né? Desde que seja, né, de acordo com a lei. Uhum. Porém, tem como burlar um pouquinho essa parte, né? Tem muita gente que consegue 2 empregos, tem gente, né? Por quê? Com um salário de 20 horas não é muita coisa. Tá. Qual a Porque média salarial? Ganha por hora? aqui é por hora. Então, quando a gente chegou aqui, na época, estava na casa dos 10, 11 euros a hora. Tá. Uhum. Mais ou menos, tá? Isso lá atrás. Hoje esse valor já aumentou, já está entre 12 e 14 euros, depende da sua Tá. função. É que assim, uma coisa que eu acho muito errada aqui na Irlanda, eles não têm uma padronização, não é igual aí no Brasil, que, por exemplo, é por função, né? Que tem a classe salarial, Tá. Aham. aqui já é mais generalizado. Só que assim, eles dão essa autonomia para as empresas. Então, não significa que o mínimo foi aprovado de 14 euros e não sei quantos centavos. Tá bom. Só que se a sua função cair dentro lá, tem as categorias, só que Uhum. engloba muita profissão. Então, o que acontece? Eles têm brecha para te pagar menos. Entendeu? Tá. Entendi. Enfim, chegamos aqui na Irlanda, né? Fomos estudar e já com aquela preocupação na cabeça, porque você só pode procurar emprego depois que você conseguir o seu visto, esse cartãozinho aí de 300 euros que eu falei. Então, sem esse cartão, você não faz nada, e você tem que tirar o CPF, tem todas essas coisas, né? Aí quando vocês mudaram, aí vocês mudaram tudo, então vocês tiveram que alugar uma casa aí, que vocês já tinham programado no Canadá, né? Foi no Airbnb, como que foi? Não, os 2 primeiros meses a gente ficou em casa, foi muito legal. Foi meio a meio, né? 1 mês e meio a gente ficou numa casa de família. Então a gente teve uma Aham. família irlandesa para cuidar da gente. E o outro 1 mês e meio a gente ficou numa residência estudantil, Ah, né? tá.
Então, basicamente, a gente dividia um apartamento com mais 2 pessoas, né? Era isso. Quando a gente veio para cá, a gente já estava muito preocupado com essa questão de emprego, porque, assim, a gente veio muito sem norte. Aí tinha que começar a ganhar em euro para poder ficar um por um. Sim, porque o que acontece? A gente tinha essa grana separada, né, do visto, e você não pode mexer enquanto não tirar o cartão. Tá. E a gente precisava mexer, a gente precisava de dinheiro. Eu falei, meu Deus, como é que a gente vai fazer? Porque na época a imigração estava muito devagar. Meu Deus. Tipo, estava demorando horrores para você conseguir um agendamento e você não pode mexer na conta. Aqueles 3.000 euros é separadinho ali, acabou. Tem que ficar lá zerado e você só pode mexer quando eles falarem, ah, não, beleza, tá aprovado. Tá. Eu, pelo fato, cara, eu sou muito curiosa e eu comecei a pesquisar formas de trabalho sem ter registro, sem nada. Aí eu falei, quer saber? Eu posso trabalhar como babá, por que não? Vou cuidar de Sim. criancinha. Legal. Então, tipo assim, eu resolvi aplicar, né? Tinha várias páginas no Facebook, no Instagram, para quem queria trabalhar como babá aqui na Irlanda, em Dublin, né? Porque é separado por cidadezinhas as páginas. E aí eu falei assim, vou encarar e pronto. Eis que, tipo, a gente chegou. Na minha segunda semana que eu estava aqui, eu já fui chamada para uma entrevista. Foi muito rápido. Eu achei uma família de franceses que eles moravam num lugar lindo. Nossa, se chama Hove. É como se fosse... É um município aqui de Dublin, já é fora, Tá. entendeu? Como se fosse tipo Guarulhos e São Paulo. Sim, Assim. sim. E é muito bonito lá, só que a mãe das crianças trabalhava no Google. E o Google fica bem no centro de Dublin. Então, Tá. para ela, estava muito longe, porque ela tinha que pegar trem, e o trem é demorado aqui, não é igual. Enfim, a Irlanda, apesar de ser um país europeu, fazer parte da União Europeia, gente, essa parte de transporte público é uma tristeza. É uma negação. Aí aquela parte que eu falei, vou morar no meio do mato com as ovelhinhas, casa, porque tudo aqui é no talento, sabe? É tudo devagarzinho e por aí vai. Então, a mãe, como estava já cansada, né, desse deslocamento, que querendo ou não, nossa, eu acho que dá uns 20 e poucos quilômetros, assim, mais ou menos. Bastante. E pegando o trem ainda, enfim, estava maçante para ela. Eles resolveram comprar uma casa mais centralizada, que foi uma bênção para mim, porque até para mim ir para a casa deles era muito ruim. O transporte não ajudava também, eu estava demorando 1h30 quase só para ir para a casa deles. E tudo bem, consegui trabalhar, aliás, eu fiquei lá por 5 anos, acredita? Acredito, nossa, bastante tempo. Sim. Virei mãe das crianças indiretamente. Sim, acredito. Meu marido, na época, ele demorou um pouquinho mais, porque ele já foi pelas vias legais, vamos assim dizendo, então a gente tirou o visto, aí ele tirou o CPF, eu também tirei na época, e aí ele conseguiu um emprego normal, né? Na época, o primeiro emprego dele foi como faxineiro de escola, e aí a gente começou a vida, né? Foi assim, não foi um mar de rosas. Nossa, os nossos 2 primeiros anos foi muito doído. A começar que, depois que a gente passou nesse período aí com a acomodação, né, que a gente já tinha pago, já estava tudo certinho, quando a gente foi alugar o nosso primeiro apartamento, a gente caiu no golpe. Me conta esse golpe aí, menina. Caímos no golpe, eu acho que não só eu, mas como
sei lá, acho que 40% da galera que vem para cá acaba caindo, infelizmente, e é muito doído. Por que eu falo isso? Bom, primeiro que dói no seu bolso, né? Nós perdemos 2.000 euros. E para quem está começando a vida, 2.000 euros é sim muito dinheiro, até porque, comparando questão de custo, né? Custo de vida e tal, a gente não pode comparar igual do Brasil. Então, assim, 2.000 euros, gente, é um dinheiro. Nossa, dá para fazer muita coisa com ele, tá? E na época era melhor ainda, né? Que eu não estou contando com essa parte da inflação, situação econômica atual, né? Então, tá. A gente começou a procurar igual doido, porque tem os sites aqui de locação, né, de imóvel, tem as imobiliárias, os canais, né, de Instagram, Facebook, tudo. A gente começou a aplicar para tudo que a gente via na frente. Até aí, normal. É o que uma pessoa faria, né? Sim. Tudo bem. A gente achou um cara que ele tinha um apartamento no centro. Aí ele, tipo, o valor ia pesar um pouquinho, né? Porque ele queria o calção, mais o primeiro mês pago. A gente achou um pouco estranho, porque geralmente, assim, eles pedem só o calção e depois que você, né, você paga o mês, só depois que você entrar. Tá. Aí a gente, caramba, ele queria tudo adiantado. A gente achou isso muito estranho. Falei, tá bom. Aí a gente foi, conheceu o apartamento, viu, tudo bonitinho, tá bom. Fizemos o pagamento, porque o cara insistiu. Ele falou, vocês só vão pegar a chave depois que pagar, eu quero ver comprovante. Falei, meu Deus. Aí a gente, assim, naquela posição, a gente de fora, a gente não sabe como é que é a cultura do povo aqui. Sim, se é assim mesmo, um procedimento. A gente não tinha amigos na época, não tinha ninguém para orientar, para confrontar. Por quê? A galera da escola já estava tudo com acomodação, tipo, a maioria ficava tudo em acomodação estudantil. Tá. Ou já estava dividindo casa, porque tem muita gente que realmente queria vir para a Irlanda, então já veio com as coisas mais arrumadinhas. Sim, não foi de surpresa. Não! Então, tanto é que a gente achou que ia ser uma coisa mais simples para fazer esse processo de mudança, para conseguir uma casa. Falei, gente, você pensa assim, fala, poxa, no Brasil tem tanta casa, por que aqui não ia ter? Aí depois você descobre que não tem nada a ver e que a situação aqui já está crítica faz anos, né, de acomodação. Tá bom. Pagamos o cara antecipado, dia de pegar a chave. Fomos lá na casa, porque ele, não, eu vou estar lá, 7 horas da noite, porque eu trabalho, né? Então, 7 horas da noite vocês comparecem lá e eu já te dou a chave e tal. Então, lá vai os dois, de mala e cuia, tá? Não, já foi para morar. Já para começar a mudança, mala e cuia. Até então, eu acho engraçado a quantidade de coisas que você começa a comprar, né? Que você chegou num país diferente, aí você fala, vai ficar tão legal na minha casa, na minha casinha. Então a gente já tinha comprado um monte de coisa, enfim, tava feliz da vida. Então a gente já tava com, além das nossas malas, que já eram duas grandonas, daquela de 32 quilos, né? Que a gente deu muita sorte. A gente pegou a alíquota anterior, né? Das companhias aéreas. Uhum. Então eram duas de 32, mais duas, a mala de mão, mais uma bolsa. Então, assim, a gente estava cheio, né? Tá bom. Chegamos lá no endereço, cadê o cara? E toca a campainha, nada. Aí apareceu uma pessoa que morava no prédio. Aí a gente, você viu o fulano de tal? Aí o cara, quem? Aí ele falou, e não tem nenhum apartamento vazio aqui não, amiga. Tipo, o que tá fechado lá não tá abandonado já faz muito tempo. Assim, não aluga, não faz nada. Que foi o que a gente tinha visto. Aparentemente, o apartamento realmente ele estava assim, normal. Só que, pelo que eu entendi do que o cara falou, do, né, conhecido aí, o apartamento já estava desocupado fazia muito tempo e devia estar com algum problema de documentação, alguma coisa do gênero. E aí, enfim. O cara provavelmente conheceu o dono ou fez uma cópia da chave, sei lá o quê,
porque a gente entrou, eu vi o apartamento, não foi algo assim, eu nem vi a casa e já fui fechando aluguel, porque isso tem Fechei também, pela tá? internet e tal. Tem uns que fecham pela internet, Airbnb, fecha pela internet e tal, né? Isso, tem muita gente que cai nessa, que é muito triste, por sinal, porque tem gente que nem vê o imóvel e já sai fechando. Enfim, a gente naquela hora, outro momento de ficamos sem chão, a gente não sabia o que fazer. A nossa sorte foi que, na época, tinha vaga ainda na residência estudantil, né? Porque a gente ficou, né? A gente tinha ficado na casa de família, depois nessa residência, e aí tinha ainda vaga por 2 semanas só. Nossa. Aí a gente vamos pegar, porque é o que tem para hoje. Já a gente já tinha sofrido, né, a perda dos 2.000, tivemos que pagar mais as 2 semanas, porque aí é como se fosse um hotel, né? Essas residências estudantis, você tem que pagar assim que você entra. Então você já paga. Tá bom. Pagamos, foi dolorido e volta nas pesquisas, e volta a pesquisar, volta a perguntar, até para a professora, a gente estava, gente, mas você não conhece ninguém que esteja alugando qualquer coisa, Sim. enfim. Aí, não tem ninguém. Tá bom. Por muita sorte, meu marido ele tinha mais tempo, porque como eu trabalhava com babá, eu podia trabalhar mais horas, eu não tinha registro, não tinha nada. Sim. Então, eu já saía da escola, trabalhava direto, até o horário que a mãe das crianças chegava, que eu trabalhava da 1h30 da tarde até as 8 da noite. Uhum. Então, eu não tinha tempo para ficar procurando lugar, né? Sim. Tinha que trabalhar e no final do dia também, pensa, estudar, depois cuidar de criança o dia inteiro, sobe, desce, faz, anda, corre, brinca, pula. Chegava moída em casa, eu só queria era dormir e me preparar para o dia seguinte. Meu marido começou a insistir, né, nas pesquisas, porque ele trabalhava menos horas, e a gente achou uma imobiliária. Opa! Sim, e aí foi quando a gente achou o apartamento que a gente está até hoje, graças a Deus. Ai, que bom! Sim. Só que é aquilo, né? A gente teve que fazer dívida, porque até então aí é mais um calção, aquela coisa toda. Foi assim, foi um começo muito difícil, porque a gente teve essa perca financeira muito grande no começo. E assim, é muito frustrante, principalmente assim, você está estudando, você está num ambiente, né, que a galera tá com aquela mentalidade de eu vou conhecer a Europa, vou sair. Tipo, na época, a Ryanair, que eu não sei se você já ouviu falar nessa companhia aérea, ela é companhia aérea de low cost, ou seja, eles sempre têm passagem aérea mais barata do que uma Lufthansa da vida, vamos assim dizendo, né? Porque aqui na Europa a maioria dos voos é tudo de curta duração, o máximo que você vai pegar é um voo de 4 horas, assim. Então eles conseguem fazer um valor menor, né? É um ônibus com asa, sim. Aliás, gente, voar com a Ryanair, eu acho que todo mundo que mora no Brasil e vai dar um rolê aqui na Europa tem que voar com eles, porque é muito engraçado, é uma experiência única. Precisa. Mas, assim, voltando lá, né? Então, na época de escola, a gente, em teoria, tinha mais tempo, né? Vamos assim dizendo. A galera toda aproveitando as ofertas, porque tinha passagem de 5 euros, 10 euros, enfim, tinha muita passagem barata. Galera rodando a Europa toda e a gente lá assim. Eu não queria ir mesmo. Eu não queria ir mesmo. Exatamente, sabe aquela cara de criança que quer doce? Mas, assim, é lógico que a gente sente, não é que é inveja, mas é aquela coisa, sabe aquele negócio de você pertencer? Aí você fala, poxa, todo mundo vai, menos eu, a situação tá lascada. Aí tá, a gente superou essa parte, óbvio, porque, né, querendo ou não, o objetivo era outro, não é igual da galera que estudava com a gente. A galera queria só estudar aqui, sair fora, voltar para o Brasil.
né? Porque o objetivo era melhorar, talvez, aí a situação de trabalho, aquela coisa toda, né? Que a gente já sabe. O nosso não, o nosso falou, cara, tipo, se a gente chegou aqui, agora a gente vai fazer o negócio acontecer aqui, né? Então tá bom. E aí a gente foi, lógico que quando a gente chegou, a gente não tinha ideia. Juro para você, eu não tinha ideia de tanto de coisa que a gente ia passar e de tanta coisa que ia acontecer. Por que eu falo isso? E também o como a nossa vida é muito louca. Por que eu falo isso? Tudo acontece na hora certa, no momento certo e com as pessoas justas. Por que eu falo isso? Cara, à medida que a gente foi passando por todos esses obstáculos, alguém aparecia e falava alguma coisa. Ah, mas vocês já fizeram tal coisa? Vocês já fizeram... eu dava uma dica. Gente, parece que foi assim, colocar a pessoa ali para dar uma luz. Eu não sei te explicar, mas é muito... Eu não sei se você acredita nisso, mas é muito doido. Por quê? A gente já estava no limite das renovações aqui. Então, o que acontece? Quando você é estudante, você pode renovar o seu visto 3 vezes, ou você entra para um programa de master, né? Você vai fazer um MBA da vida, que custa, na época, era só 10 mil euros cada um. Nossa! Aí eu falei, legal, da onde a gente vai tirar 20 mil? Porque, assim, quando você é estudante, os bancos aqui é muito difícil te liberar uma linha de crédito alta, né? E, assim, pegando dinheiro pelo Brasil, você sabe que os juros aí é um negócio super abusivo. E tem a desvalorização da nossa moeda, para na hora que você vai converter, né? Então, imagina você converter na época que o euro estava o quê? Na casa dos R$ 4. Então, praticamente 50 pau cada um, vai. Sim. Aí, que banco que ia liberar isso da gente já, tipo, você já não tem mais emprego fixo, né? Você já não tá mais no Brasil. Sim. Então, a gente estava numa situação que eu falei, o que a gente faz agora? Sabe assim? E agora? A gente tinha 2 opções. A primeira seria se matricular num curso, só que assim, mesmo sendo casado, os 2 teriam que fazer. Né? Para poder ficar aqui. A outra opção seria conseguir um emprego na sua área, que eles têm aqui uma lista de profissões que realmente eles estão em necessidade, que na época, a área do meu marido, né, de logística, comércio exterior, não estava nessa lista. E então, assim, era um negócio mais complicado, mas mesmo assim a gente não perdeu a fé e falou, não, vamos aplicar. Por quê? Quando você encontra o emprego, a empresa tem que ser o seu patrocinador. E muitas empresas aqui não querem fazer isso. Por quê? Eles são obrigados a te dar um contrato de, no mínimo, 1 ano. E aquela, tipo, pô, eu vou contratar um estrangeiro, eu não conheço, não sei a origem da pessoa, eu vou contratar. Até porque uma aplicação desse visto aí é 1.000 euros, tá? Diferente dos 300 euros lá do cartão de estudante, esse é 1.000. E inicialmente ele vale por 1 ano, e aí depois você consegue aumentar para 2 anos, né, as renovações. Tudo bem. A gente começou a surtar, porque não aparecia emprego, não apareceu, né? A gente não tinha solução financeiramente para conseguir, né, os 20 mil euros, que era muito dinheiro para nós. Aí, na época, a gente foi fazer um curso para ser barista com uma menina brasileira, que, aliás, eu acho a iniciativa dela sensacional, porque ela chegou aqui também na mesma situação. E ela viu, tipo, na época, ela trabalhava no Brasil como barista, e aí ela resolveu passar o conhecimento dela. Por quê? Aqui na Europa, uma coisa que eu acho muito legal, que acho assim que o Brasil deveria incorporar, é a parte da experiência. Por que eu falo isso? No Brasil, até para uma vaga de barista, os caras vão pedir, não, mas você tem o certificado do blá 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 lá, da cozinha de não sei quem?
Aí você fala assim, poxa, eu só quero servir café, né? Mas Aham. eu sei como fazer um cappuccino, eu sei como fazer um expresso. Não, mas eu não tenho o certificado do fulano, eu não quero, né? Aqui não. Aqui na Europa, não só na Irlanda, tá? Isso eu vi em outros países também. O que conta é o seu conhecimento. Tá. Beleza, você falou que sabe fazer cappuccino? Faz aí um cappuccino para mim. É isso. Se você fez, é o que conta. Então, essa Uhum. iniciativa da menina era muito boa, porque ela alugava um café no período da noite, depois do fechamento, e ensinava a gente a fazer. Lógico que o certificado dela não tem, assim, não Aham. vale, mas o que conta é a experiência, é o fato de você aprender a manejar a máquina, que não é fácil, inclusive. Tem todos os seus segredinhos ali para fazer um bom café. E tá. Nesse curso, a gente conheceu um casal que eles estavam aqui, assim, o rapaz, né, ele tinha acabado de conseguir a cidadania italiana dele, e a esposa dele estava fazendo um curso de pós-graduação, né, em pedagogia, e ela conseguiu um estágio. Então, para ele estava tranquilo. Por quê? Quando você tem o passaporte europeu, você pode vir para cá, nada é te perguntado, você só precisa tirar o CPF, vai lá bonitinho, mostra o seu passaporte vermelho, eles te dão um Aham. CPF, e aí você é livre para fazer o que quiser. Você pode trabalhar 40 horas, 50 horas, o quanto você quiser. Diferente da nossa situação, que, né, Aham. limitada a 20 horas e tudo mais. Tá bom. A gente começou a conversar lá, né, na hora do intervalo do curso, e ele virou assim para nós e falou: Nossa, vocês têm inglês, vocês têm tudo, porque ele não tinha, né? Ele, Uhum. apesar de ter a cidadania, ele falou que ele entrou no curso para ver se conseguia aprender, para tentar emprego assim, sem precisar ter muita comunicação, sabe? Ele falou: nem que eu seja só o fazedor de café, assim, só entrega, porque ele queria levantar um dinheiro, né, também, ele não achava justo deixar a namorada lá fazendo o estágio dela lá e ele sem fazer nada. Ele conversou, né, falou que ele tinha acabado de pegar a cidadania da família dele, e aí ele perguntou, ele falou, vocês têm cidadania, alguma coisa? A gente, não, a gente tem uns parentes, assim, a gente sabe que tem uns parentes europeus perdidos aí, né, em ambos os lados, mas assim, eu não. Sabe quando você nunca pensou nisso? Sim, não, né? Você fala assim, cara, eu não tinha parado para pensar que a minha avó e tal, né? Exato. E beleza. Lembra que eu falei das pessoas certas na hora certa? Ele veio falar isso e a gente ficou com aquela coisa na cabeça, sabe? Falei, nossa, mas será que a gente consegue tirar a cidadania e tal, tal? Meu marido pegou e foi falar com os pais dele, né, tal, para tentar entender como que era a ligação, como que era o vínculo, e a gente vê o grau de parentesco também, né? Aham. E a gente descobriu que o bisavô dele era italiano, mesmo, italiano, italiano, 100%. Não, então, e o italiano, ele não tem um limite, né? Você Não. é sangue, né? Sim, eu acho que, na real, eu acho que vai até o tataravô, né? Ou é ou é depois do tataravô, é o limite. Uhum. Ou seja, a chance de você ter alguém, né, alguém que seja italiano na sua família é muito grande. Sim, é. E tudo bem. Aí vamos lá, né? A gente descobriu, então, que o bisavô dele era italiano 100%, a bisavó também italiana. Então a gente começou a mexer os nossos pauzinhos por aqui. Por quê? Quando você vai entrar com esse processo, sabe, você tem que ir nas origens, né? Então a gente foi correr atrás da cidade onde o bisavô dele nasceu, aquela coisa toda. Tudo bem. Começamos a reunir documentação, tira a cópia de certidão daqui, certidão de lá, e eis que a gente descobriu que ia precisar ajustar o nome do vô do Bruno, porque estava errado.
Não, normal. E você tirou as palavras da minha boca, porque acontece muito. Chega no Brasil, na imigração, eles escrevem o nome de outra maneira. E aí a documentação Sim. começa a sair José, Josepe, e muda ali alguma coisa no sobrenome, e o Sim, documento no Brasil sai de um jeito e o dele original lá é outro na certidão. sim. Então, teve alteração no nome do bisavô e no nome do vô. No caso do nome do vô dele, era só o sobrenome que estava errado. Na real, era Tá. uma vogal. Uma Aham, vogal, você acredita? E acredito. na Itália, eles se pegam por todos os detalhezinhos, né? Uhum. Esse foi o primeiro obstáculo que a gente teve nisso, óbvio, né? Que a gente tinha que estar com o tempo tudo apertadinho, né? Imagina. Sim. Tá bom, a gente esperou. O processo, assim, graças a Deus, foi demorado, mas até que, vai, pela justiça brasileira, vou falar que foi rápido. Em menos de 6 meses, a gente conseguiu essa alteração dos nomes. Uhum. Então, foi um alívio, porque a gente estava com o coração na mão, porque a gente, meu Deus, a gente vai ficar ilegal aqui, e aí a cabeça já começa a pensar um monte de coisa. Vou ficar ilegal, vou ser expulso, a imigração vai bater na minha porta. Ai, meu Deus, né? A gente, cabeça vai longe, viu? Né? Uma situação assim, Sim, sim. tudo bem. Eis que a gente conseguiu reunir toda a documentação. E aí, em 2018, peraí, 2018. 2018, a gente pegou, repassamos o apartamento aqui para um casal, a gente, né, só repassou o valor do aluguel. Por quê? Infelizmente, aqui também tem muito brasileiro que tenta tirar vantagem. E tem gente que veio perguntar: ai, mas vocês não ganharam nada em cima disso? Eu falei, não, cara, a gente só queria resolver nosso problema. Então, qual que era o nosso problema? Só ter alguém para pagar o aluguel aqui e poder ir Uhum. para a Itália lá resolver a burocracia, Sim, né? sim, sim. Na época, eu não tinha visto nada do meu lado, porque a gente estava estudando. A partir do momento que um dos dois conseguisse o passaporte, dá para ficar aqui na Irlanda tranquilamente, né? Lógico, o processo também é similar ao do Green Card nos Estados Unidos. Uhum. Similar no sentido de documentação que você tem que Tá. providenciar. Beleza. Fomos para a Itália e aí a gente foi a primeira vez que a gente morou, né? Assim, já tinha morado na Irlanda, a gente foi morar lá. Eu morei 1 mês e meio lá em Roma. Tá bom. Aí em Roma, você morou em Roma. Morei em Roma. Não, e não foi uma vez só, tá? É que eu já vou chegar lá. É que a linha. É muita coisa que aconteceu nesses 7 anos Uhum. que. Falei para você, né? Senta que lá vem história. E, então tá. Fomos para Roma, a gente viu como fazer o processo tudo sozinho, sem precisar de assessoria e tudo mais. Só que já vem o primeiro problema. Na época, a gente não falava um A de italiano, nada. Tá. Uhum. Já é um empecilho, né? Principalmente quando se está falando de cidadania, os italianos Sim. assim são um pouco preconceituosos. Tem uma parte deles lá que é contra até inclusive esse sistema, né, de imigração. E, enfim, não é assim um mar de rosas, né? Vamos assim dizendo. Tá bom. Pegamos uma funcionária, meu Deus, sabe aquele funcionário público que é casca de ferida, que vai pegar em todo pelo em ovo, vai olhar, vai pegar até uma lupa, olha, mas aqui, ó, na vírgula, tá fora do lugar. Uhum. E eis que ela negou o processo do Bruno, porque tinha em um dos documentos eles esqueceram de atualizar a vogal. É sério, foi por causa de uma vogal, de novo. Porque assim, os documentos tinham sido atualizados, porém foi erro do cartório no Brasil. Tá. E eles trocaram o I pelo E. Tá. E para essa mulher, por conta dela, era um sobrenome. E você sabe que numa certidão repete umas 50 vezes o sobrenome da pessoa, né? Sim. Ela olhou para nossa cara e falou: não, não vou aprovar, tá bom? Falou: na hora que vocês consertarem essa vogal aqui, vocês voltam aqui.
Na época, a gente também não sabia, tá? Isso é tudo coisa que a gente vai aprendendo, né? Muita coisa a gente aprende pela dor, sim. né? Infelizmente. E eu não sabia que em agosto é um mês meio que sagrado para os italianos. Primeiro, que é a alta do verão. E eles Tá. amam curtir um verão, né? Segundo, que tem o Ferragosto, que é o feriado de uma santa. Eu não sei dizer qual santo que eu não lembro. Mas é um Uhum. feriado que é tipo o carnaval para nós. Eles emendam a semana. Então, assim, e italiano também não tem uma fama assim de trabalhar, né? Tá. De gostar de trabalhar. É bem parecido nesse lado com alguns aspectos brasileiros. Tá. Eu falo assim, parte do sistema público, sabe? Tá. Assim, Uhum. a burocracia, né? Bem, acho que até a burocracia lá é pior que a do Brasil. Aham. Tudo bem. Recebemos essa negação e aí o meu sogro conheceu. Gente, é muito doido. De novo, ele é taxista, pegou Aham. uma, pegou uma passageira, conversando das coisas da vida. Aí ele falou: Olha, o meu filho está na Itália, ele acabou de tomar um não, né, por conta de uma vogal. Aí ela, nossa, eu tenho um amigo advogado que trabalha na Itália. Eu acho que ele pode te ajudar. Olha que legal. E aí ele pegou o contato, né, desse advogado Uhum. e a gente começou a conversar com ele. Ele analisou a documentação, aí ele falou: Nossa, gente, realmente era imagina assim, ó, de 10 certidões, tinha um sobrenome com uma vogal errada. Aí ele falou assim: Não, isso aqui dá para passar. E aí ele pegou, a única coisa que ele pediu foi para a gente fazer a aplicação da cidade dele lá, que era no norte da Itália. Tá, mudar de Sim. consulado, no caso, né? Sim, isso. Na verdade, é prefeitura. Trocar de Tá. prefeitura. Ah, tá. Aham. Porque a cidadania lá você resolve assim, nas prefeituras. É engraçado. E não sei porquê, mas enfim. Tá bom. A gente entrou em contato com esse advogado, e aí o Bruno, o visto dele, olha, eu não lembro na época, eu sei que foi um rolo que o meu visto aqui na Irlanda ia vencer um mês depois que o dele. Eu Tá. não, de coração, eu não lembro exatamente o que fez isso acontecer, porque a gente estava Aham. aplicando tudo em conjunto, eu não Sim. lembro. Mas eu ainda tinha como voltar para cá, porque eu ainda tinha um tempinho sobrando antes do meu visto, Uhum. do terceiro visto zerar. Uhum. E o Bruno, o que foi conversado com ele? Que ele ia ter que pegar e dar um jeito, né, de fazer algum curso, alguma coisa aqui, para a gente Tá. Tá. renovar o visto dele, porque assim, ele não ia precisar morar lá. O processo ainda, tipo, até da entrada, fazer todo o sistema, né, as coisinhas lá, ele ia ter que vir para a Itália depois só. Tá. Então, inicialmente, o Bruno teve que voltar para a Irlanda, regularizar o visto dele. Quase que ele não deixam ele entrar. Eu voltei antes, né? Então, assim, a gente ficou esse 1 mês e meio lá em Roma. Eu voltei, ficaram me olhando com aquela cara, por quê? Primeiro que aí vem a parte do preconceito, né? Todo mundo fala, ai, o povo irlandês é tão fofinho, ai, que legal, mas sempre tem uma exceção. Sim. Eu conheço muitos que têm um coração, gente, olha, eu nunca vi igual, um coração enorme, são pessoas boas. Como todo lugar, tem o lado A e o lado B, né? Sim. E a gente sentiu muito com esse negócio na imigração. Você vê que eles tentam te tratar. Eu não sei o que eles imaginam, o que passa na cabeça da pessoa. Eu não sei se é aquela coisa tipo, nossa, você é estudante, está viajando, está saindo aí, por quê? Eu não estou Aham. viajando, sabe assim? Sim, sim. Você sente, fica no ar, né? O tratamento é diferente. Uhum. Quando eu voltei, passei normal, até aí tranquilo.
Passei normal assim, né? O cara veio querer saber o que eu fazia da vida, por que eu estava viajando, por que eu fiquei um mês fora. Eu falei, dá vontade de falar, desculpa, minha amiga, dá sua conta. Lógico que eu não falei nada, nem podia falar, porque você está falando que você está tentando cidadania no outro país, já sabe, né? Eu inventei, falei que eu estava de férias e eu queria aproveitar. Tá bom, férias. Aí eu passei. O Bruno, quando voltou, ele foi até para a salinha quando ele... Sim, sim. Porque eles falaram, não, você está tentando ver um loophole, né? O que seria isso? Tipo, ele estava procurando uma brecha. A mulher foca, não, você está tentando ver uma brecha para ficar aqui a mais e não sei o quê, não sei o quê. E aí tá. Com muita insistência, ele conseguiu. Não precisou recorrer a ninguém, graças a Deus, deu tudo certo. Só foi chá de cadeira mesmo da imigração. E ele conseguiu. Tá bom. Chegou, o advogado deu a entrada nos documentos, aí sim, aí ele deu ok. Isso foi depois de um mês, mais ou menos. Aí o Bruno voltou para lá e ficou lá, né, para fazer o processo da cidadania, como qualquer pessoa faria, né? Tá bom. Bruno fez o processo, demorou, né? Isso aí eu já tô pulando para o ano de 2019. Porém, estava tendo uma série de greve lá na Itália dos funcionários públicos e tal, e aí isso foi prorrogado a cidadania dele para sair em 2020. Nossa! O que aconteceu em 2020? Pandemia. O que aconteceu? O voo que sai daqui vai direto para Bérgamo. Bérgamo é aquela cidade que mais sofreu, não sei se você lembra, que passava os carros-tanque lá, né, do exército. Sim. Aquela situação triste. Quando então, tem uma moça que estava lá, que estava nessa região na época. Então, quando finalmente saiu, né, o passaporte, estava pronto, era só o Bruno ir lá buscar, peguei meu documento, porque assim, não é só... É por etapas, né? O processo de cidadania italiana. Então, ele já tinha assinado tudo, já tinha visto fiscal, já tinha feito essa parte. Depois volta o documento para a prefeitura para eles aprovarem, e aí eles vão emitir a sua certidão de nascimento italiana. Tá. E aí, com isso, você pode aplicar, né, para tirar o seu documento. Tá bom. Quando o Bruno foi para lá, foi em março de 2020. Ele chegou lá, ele viu que tava uma coisa muito estranha. Ele falou, nossa, a cidade tá vazia, eu fui no shopping comer, tava vazio, não tinha ninguém na rua. Ele tava achando tudo muito estranho. E até na chegada no aeroporto, a galera já tava usando, né, todo aquele aparato de proteção, mas até então não estava bloqueando ninguém. Eles só estavam aferindo a febre, né, se tinha febre, alguma coisa. Tá bom. Aí ele foi e pegou o documento. Quando ele embarcou, no mesmo dia, anunciou o lockdown na Itália. Ou seja... Nossa, por pouco. Se o voo dele tivesse sido atrasado, se eles tivessem resolvido, né, cancelar, eu nem sei se eu estaria aqui em Dublin para contar essa história. Sim. Vamos assim dizendo. Por quê? A situação ia ser totalmente, né? Primeiro que ele ia ficar trancado lá, eu ia ficar pro lado de cá. Enfim. Sim. Nesse meio tempo, né, eu fiquei 6 meses ilegal aqui na Irlanda, esperando essa documentação do Bruno sair. Porque em 2020 foi quando acabou o meu visto. E aí, meu Deus. Aí eu não podia já ir para lugar nenhum, não podia fazer nada, medo, e até por isso que eu fiquei com a família lá trabalhando como babá, entendeu? Sim. Não tinha o que fazer. Depois eu conto como que foi trabalhar para essa família. Mas, enfim, fiquei lá e o Bruno conseguiu o documento dele. Aí que eu consegui dar entrada no meu visto como esposa de cidadão europeu. Tá. O processo é semelhante do Green Card. Por quê? Você tem que fazer uma redação falando até como a gente se conheceu. Então, aí, vou voltar lá. Ah, sim, aí entrei com o processo, né? Cara, o meu envelope para imigração era assim, ó.
grosso desse Sério? jeito, de documento. É sério. Você tem que... era extratos bancários, contrato de locação, tudo. Tipo, até documento do Brasil. Eu tive que mostrar tudo. Meu currículo. Eles pediram meu currículo. Para quê, meu Deus? Sim. Então, era currículo, era a historinha, né, a redação do Enem, para falar de como a gente se conheceu, quantos anos a gente estava junto e tudo mais. Tá bom. Aí a gente estava, né? Apliquei para o visto, pandemia, lockdown, e aí o governo anuncia que a gente está com pouco funcionário e o sistema de imigração não vai trabalhar como trabalhava antes. Aí eu falei, meu Deus. Vai demorar mais. E batendo na preocupação, porque juro para você, é uma sensação muito ruim você saber que você está ilegal no país. Então, sabe o que é você sair na rua e você dar de cara com policiais e você achar que eles sabem que você está ilegal? Sim. Aquela coisa, eu falei, gente, acho que está escrito na minha testa, estou ilegal, me tira daqui. Sim. Nesse sentido do lockdown, eu tive muita sorte, porque eu já estava ilegal, a imigração tinha todo o direito de bater na minha porta aqui e falar, e aí, amiga, vamos embora? Sim. Porque apesar de ser casada, apesar de ter entrado com a documentação, demorou 3 meses para eles me darem a primeira resposta. O que é isso? Eles vieram com uma carta falando que a gente recebeu a sua aplicação, vamos emitir um visto temporário para você, aguarde que vai chegar na sua casa. Então, assim, mais um mês, né? Então, no 4º mês, esperando, aí eu consegui o meu visto, que aí é que tá. Aí que vem a parte que eu acho muito errada daqui. Quando você aplica como, né, esposa, né, companheiro de um cidadão europeu, esse cartão é de graça. Olha que bonito. Ah, Ou então é para seja, poder tirar do imigrante mesmo. os estudantes que paguem. Estudante. Aham. Porque, gente, eu juro para você, é um cartãozinho. Imagina assim, um bilhete de transporte que vai ter lá a sua Aham. foto tal, Aham. 300 euros. Um E crachazinho, um crachá. é. E para quem é companheiro de cidadão europeu, esse documento é gratuito. Ai, que lindo. Tudo bem. Peguei esse visto e dei graças a Deus, porque na época eu já estava no limite com essa família francesa. Dei muita sorte também que na época eles resolveram voltar para a França para ficar lá no lockdown, porque tem família, né? A família tem dinheiro, então eles tinham uma fazenda na Normandia, aí eles estavam pensando nas crianças, tipo, que aí eles podem ficar mais livre, aquela coisa toda, né? Então, nessa época aí foi quando eu dei aquela respirada de falar, meu Deus, eu tô livre temporariamente dessa família, porque não foi fácil. A gente já entra Não, sim. Pode falar. Não, eu ia perguntar justamente isso. Sim, a gente já entra lá. Deixa eu só concluir a parte do visto. Tá bom, peguei o visto e já, assim, eu sei que a gente estava em lockdown, porém aqui na Irlanda foi meio que diferente, assim. Nos 5 primeiros meses, realmente, tipo, a gente mal podia sair na rua, aquela coisa toda estava bem controlada. Porém, eles foram liberando aos poucos, né, para as pessoas, tipo, tanto é que começaram a liberar o pessoal para trabalhar de casa, a circulação, porque era limitado, né? Você não podia sair num raio maior que 5 quilômetros da sua casa. Aqui foi bem assim. Tanto é que eles conseguiram conter muito a contaminação. Realmente o lockdown funcionou, assim, evitou. Imagina, a Irlanda, a maioria aqui é idosa. Imagina um monte de idoso ocupando o hospital, aquela coisa toda. Então, assim, eles conseguiram atuar de uma forma que funcionou e, ao mesmo tempo, eles conseguiram liberar o país, assim, né? Liberar o país para algumas coisas antes do que outros países na Europa, tipo a Espanha, a Itália, por exemplo, que ficou enclausurado lá. E eu vi uma oportunidade para mim. Eu falei, gente, eu já peguei meu visto, por mais
que ele seja temporário, porque não deu tempo, né, de analisar. Falei, eu vou aplicar para emprego, vou voltar para minha área e vamos lá. Comecei a procurar, nananana. Isso já em meados de, vamos lá, peraí. Em meados de finalzinho de agosto, a família francesa voltou, porque ia começar as aulas e eles não sabiam como é que as aulas das crianças ia ser, se ia ser online, como é que ia ser, então eles tinham que estar aqui. Tá bom. Nessa época aí, entre agosto e setembro, eu estava mandando currículo todo santo dia. Eu falei, eu vou me livrar dessa família, eu vou me livrar. E tá bom. Consegui uma oferta de trabalho, porque aqui é assim, é meio que é glamourizado, vamos assim dizendo. Não é glamourizado. Eu acho até bonitinho, mas é muito as antigas, tá? É assim. Uhum. Hoje vou lá, faço entrevista. Aí a empresa gostou de mim. O que eles vão fazer? Eles vão elaborar uma carta falando: ai, a gente adorou você. Você aceita a nossa proposta de trabalho? Sério? Sério. Aí você fala, ai, aceito. Aí tá bom. Aí começa o seu processo de contratação, né? De levar documento. Mas é assim, eu acho até bonitinho esse negócio de você receber uma carta ou e-mail, tá? Pode ser os tanto faz. Mas eu acho bonitinho falar, ai, parabéns, a gente gostou, vem aqui com a gente. E perguntar se você aceita, antes de mais nada. Tipo, você quer mesmo? Você quer mesmo? Você tem certeza? Isso mesmo. Aí, essa empresa que me aceitou não pôde ficar comigo porque meu visto era temporário. Ah, entendi. Aí foi que eu falei, não. Eu falei, não acredito que isso está acontecendo, sabe? Aí a parte que dá raiva do governo, porque você fala, poxa, olha quanto tempo que... Se eles pararam para ver, para receber meu documento, por que já não emitiram o visto de uma vez? Né? Mas não, ficaram nessa de ficar dando visto temporário. E a empresa falou assim para mim, olha, como é que a gente vai ter certeza que você vai estar aqui amanhã, por exemplo? Sim, você vai conseguir que vão dar, né? De repente Sim, nega. Uhum. sim. E medo, né, deles tomarem multa, aquela coisa toda. Ah, sim, com certeza. Fiquei muito chateada, óbvio, porque era um emprego bom até. Não era assim, mas assim, era só para eu conseguir sair fora dos franceses e num emprego convencional, de segunda a sexta, né, escritório, aquela coisa toda que eu já estava habituada. Tá bom. Aí eu falei, não é possível. Eu falei, não é possível que eu vou ficar nessa, tá bom. Nisso, eu continuei com a família francesa lá e num dia que eu estava muito assim, muito chateada, estava aqui, sabe quando você está a ponto de explodir, que você não aguenta mais? Porque agora vamos começar com a família francesa. Uhum. Vamos pôr um ponto agora na linha do tempo e eu vou contar o que aconteceu. Consegui um emprego rápido, só que lembra que eu falei que eles estavam de mudança, né? Eles saíram de um bairro lindo e aí foram para o centro. Essa mudança foi muito estressante para o casal. E você via que na época, dava para ver, não tem como, você está lá direto, você vê que o casal está passando por algum problema, alguma crise e tal. Tudo bem. Só que isso acabou acarretando para mim, né? Primeiro que eu percebi assim, a mãe muito fria, o que eu peguei deles, né? Assim, Um queria ir, outro não queria. Então, ele queria ter filhos, ela não. Você vê que ela era focada para o trabalho, ela veio de uma família pobre, ela foi crescendo, foi desenvolvendo, conseguiu. Nossa, olha, profissionalmente falando, essa mulher ela tá nota 1000, porque eu nunca vi tanta dedicação de uma pessoa. De verdade, eu estou longe de conhecer uma pessoa assim que realmente, né? Ela fez acontecer mesmo para a vida profissional dela. Casou com o meu antigo chefe e ele já não. Ele é playboy, né? Filhinho da mamãe, mamãezinha da... Ai, é muito
Enfim. Mamãezinha ainda paga mesadinha para ele. Ai, que bonitinho. Um marmanjo de quase 50 anos. Ah, É. É nesse nível, só para você entender o tipo de família, tá? tá. Nada contra quem recebe mesadinha, mas eu falo nesse tom porque a pessoa se crescia num nível que ele chegava ao ponto de falar: nossa, eu tenho dinheiro, você não. Para mim, tá? Você é pobre. Sim, Aí eu falo, era, gente, que era um riquinho babaca. muito. Olha, conheço gente que tem, né, que tem dinheiro, que jamais falaria um negócio desse, gente. É que são pessoas pobres de espírito, sabe? Sim, E sim. à medida do possível, eu via também que ele meio que projetava algumas frustrações dele em mim. Tá, Você pega, né? sim. Só que aí tá. Nesse contexto, eu passei por muita coisa lá com eles, e as crianças foram os que mais sentiram, né? Na época, o mais novo tinha 4 anos, o mais velho tinha 6. O mais novo, ele se apegou comigo de um jeito que ele vinha na frente da mãe, falar: "Ai, Camila, eu te amo, eu te amo". E ele não falava um eu te amo para a mãe dele. Chegou nesse patamar aí. Por isso Uhum, que eu tô falando, tipo, eu acho que ela não queria ser mãe. tá. E eu via que eles queriam muito assim, era muito status, sabe? Por quê? Em ambos os lados, os irmãos tinham as famílias grandes, cada irmão dele lá, a maioria lá tinha 3 filhos, entendeu? 4 filhos. E aí eu percebi que eles queriam muito manter ali, tipo, um padrão, sabe? Falar que a gente também tem nossos filhos, a gente, Sim. enfim. E era um ambiente muito tóxico, vamos combinar que não só para mim, mas até para as crianças no geral, porque você via que desde pequenininho eles já estavam crescendo com uma mentalidade toda distorcida. O Tá, mais velho, então, meu Deus do céu, tudo para ele era dinheiro, porque ele era o espelho do pai. A criança tá. vai copiar, né? E chegava um ponto assim de que tipo eles me tratavam como se eu era responsável por educar as crianças, tá? Se eles Ah, se comportassem errado, a culpa era minha. aham. Não era dos pais, porque a obrigação era minha de educar. Cara, assim, eu passei por muitas ali. E quando teve uma férias de julho, que o meu chefe falou assim: você não quer vir para a Normandia com a gente? E aí você ajuda lá com as crianças, mas assim, você só vai cuidar. É só assim, o que o meu chefe vendeu para mim. Ele falou assim: Tá. você vai ser responsável só por colocar a criançada, né, para tomar banho, dar de comer, essas coisas básicas. Ele falou: você não vai ter que cozinhar, você não vai ter que fazer nada, até porque na fazenda lá ia ter a mãe dele tem uma cozinheira, tá? Esse é o nível Tá. da pessoa lá. Tinha uma cozinheira e empregadas para cuidar da fazenda. Os irmãos iam levar as babás também das outras crianças. Então, assim, o meu trabalho ia ser só deixar tudo em ordem Tá. com as crianças lá, tá bom. Cara, acabou que a mãe dele é daquelas senhoras que, tipo, eu acho que ela tá. A alma dela é da Idade Média. Tá. Por que eu falo isso? Ela é uma senhora nova até, ela teve os filhos muito nova. Eu acho que o primeiro filho dela, ela devia ter seus 17 anos. Foi um negócio assim, ela é muito nova, Uhum. né? Na época, ela estava com seus 65 anos, só que com uma alma de uma pessoa da Idade Média, então eu diria um mais de 100. Por que eu falo isso? Por conta dos costumes e maneiras, o jeito que ela trata os empregados e tal, de chamar no sininho, de não comer com os netos, tá? Em momento Ah, algum ela fala: não, eu não vou, eles só vão comer, sentar na mesa comigo depois dos 12 anos. olha, Então é aquela família da Idade Média rica que, tipo, sabe, tem toda aquela temos tempo a separação. cultura da época da, né? Sim.
O mais bizarro é que, tipo, os irmãos dela também têm casas, porque o complexo dessa fazenda é enorme. Então, eu acabei conhecendo a família, né? E os irmãos dela não tem nada a ver. São família, são pessoas assim que, tipo, né? É o que eu falei. Tem o lado A, o lado B de tudo. E por mais ricos que fossem, eles me trataram assim como se eu fosse da família deles. Ao contrário dessa senhora iluminada. Chegou num ponto que ela não deixava nem eu, nem as babás, a gente não podia comer nada além do que tudo que fosse para as crianças a gente podia comer. Só que ela não estava nem aí, então ela pedia para a cozinheira lá fazer o básico do básico, enquanto ela e os adultos, né, da casa iriam lá comer lagosta com, né, as coisinhas dela. Era banquete todos os Tá, dias para os adultos. tá. Nós, se a gente tivesse que comer lá só arroz com tomate, era arroz com tomate, tá? Isso eu falo o amor dela com os netos, tá? Não Tá. falo nem por mim. Uhum. É óbvio que a comida era muito ruim. Até os meninos eram, ai, Camila, não tem nada. Aí eu comecei a falar para eles que, assim, os franceses, eles têm hábito de comer, quando eles vão sentar para comer, eles sempre servem um pedaço de pão e tem manteiga. A comida era horrorosa que serviam para nós, né, para nós e para as crianças. Então eu falei para os meninos, eu falei, come pão com manteiga. Aí eu comecei a fazer pão, porque pelo menos para os meus meninos, né? Eu estava cuidando lá, as outras babás se viravam, mas assim. E ela achou ruim. A, a avó chegou para mim, ai, porque vocês estão comendo muito pão. Aí Vai eu faltar no falei, meu orçamento. Vai faltar no meu orçamento. vai, vocês estão comendo a minha. Que a manteiga que ela comprava era era as manteigas cheias das frescuras lá, mas Tá. assim, gente, é pão com manteiga. Você tá comendo lagosta todo dia. Qual que é o problema, entendeu? Sim. Ela chegou num ponto que ela não deixava a gente chegar na geladeira. E teve um dia que eu tava morrendo de fome, porque a comida era muito ruim. Eu emagreci, tá? Eu fiquei 2 semanas e meia lá. Eu emagreci 3 quilos e alguma coisa. Nossa! Eu não podia comer. E a comida que tinha era ruim. A gente teve um dia que eu tava muito frustrada. Eu cheguei a roubar um Danete para comer no banheiro. Fiz isso. Para você ver como chegou ao ponto da pessoa. E eu ligando pro Bruno, falando, meu Deus, eu não quero. É que assim, como é na Normandia, o acesso é horrível. A gente estava no meio do nada. Você não tem estação de trem, você não tem nada. Eu falava pro Bruno, eu quero ir embora daqui. Eu chorava. E ele, ai meu Deus, o que eu faço? Enfim, Você, aguentei. Sim, fala. você se viu numa situação da época da escravatura, né? Que os escravos comiam, né? Sim, mas era o jeito que ela estava tratando a gente. Só porque na cabeça dela, eu e as outras babás, a gente ia cozinhar. E aí ela pegou raiva, só que assim, ela jogou isso para os próprios netos, gente. A pessoa chegou num nível de maldade tão grande que eu falei, cara, se uma pessoa faz isso com os próprios familiares, imagina com um estranho. Teve um dia lá que ela teve a coragem de falar assim para mim e para outra menina, ó, tem esse resto aqui, ó, de torta, era uma torta de pêssego. Linda a torta. Esse resto aqui eu vou jogar fora, vocês querem comer? Nesse nível. É sério. Assim, eu conto, a galera fica tipo, meu Deus, não acredito. Pode acreditar. Pessoas assim ainda existem, sim. Uhum. Eu fui, óbvio, porque eu precisava de dinheiro, né? Porque até então eu, por não ser registrada, eu só ganhava quando eu ia. Então eu falei, poxa, nas férias deles eu não ganhava nada, tá? Porque eram 2 meses, julho e agosto. Eu acabei aceitando por isso. Eu falei, preciso de dinheiro e como é que eu vou fazer? Mas foi assim, foi uma experiência horrorosa. Tava num lugar lindo,
Assim, às vezes eu até conseguia fugir, assim, andava lá e me enfiava no meio do mato, lá sentava numa sombra de árvore só para esparecer. Uhum. Mas até as crianças, cara, elas não estavam felizes ali. Tipo, sabe, você não tem, a avó não te dá um abraço, a avó não te dá um bom dia. Detalhe, a avó gostava de acordar por volta das 11, meio-dia, tá? Todos os Tá. dias. Criança acorda cedo. Sim. Eu e as outras babás, a gente ficou hospedada numa outra casa, porque a gente não podia ficar lá na casa junto, porque, né, a gente é serviçal. Tá Aham. bom. Ela ligava desesperada pra gente com aquela voz falando: ai, vem aqui lidar com essas crianças porque eu quero dormir. Falava, gente, são seus netos. E assim, fala em ligar uma TV e pôr a criançada para assistir desenho. Jamais! Eu vou ligar a TV, essas crianças vão ficar tudo burra. Gente, faz parte da. Assim, concordo que o excesso, né? Sim. Muita televisão, muito videogame, computador, afeta. Nesse ponto, concordo. Só que, gente, uns 10 minutinhos, se você colocar a criançada lá para assistir um desenho, não vai, não vai danificar o cérebro de ninguém. Muito pelo Sim. contrário, né? Os meninos também tinham essa educação aqui em Dublin, de Uhum. não pode olhar para um celular, não pode. Eu sei que tipo uma parte disso é meio que um pouco de trauma da mãe pelo fato de trabalhar no Google. Não sei se você sabe desse lado negro deles lá, né, Uhum. de falar, né, que o Google tá olhando tudo, eles monitoram tudo, e ela estava meio paranoica. Uhum. Então, o que acontece? Quando eu mostrava desenho, essas coisas, joguinho, era tudo escondido. Acho que até por isso que as crianças gostavam mais de mim do que os próprios pais, né? Com certeza. Mas só para você entender que, tipo, eles criavam as crianças como adulto. Tá. Eles não tinham direito a ser criança, então não podia assistir TV, não podia jogar videogame, ou seja, eles não tinham nem assunto com que falar com os amiguinhos na escola. Sim, sim. É muito triste isso. É muito, Verdade. muito triste. Fora esse preconceito. Pode falar. Não, pode falar. Fora o preconceito. Esse preconceito, esse negócio de, ai, você é pobre, eu não posso falar com você, você é pobre. Ah, sim, sim, sim. É, Aí dava horrível. vontade, gente, falar, É ok, horrível para você ver o nível da criança, do adolescente, do jovem e do adulto que vai ser no futuro, né? Porque sim, até ele quebrar isso daí, porque é uma coisa que vai sendo enraizado, né? Vai fazendo parte da cultura da criança. E até ela quebrar esse paradigma, ter uma outra visão, vai ser muito tempo de convivência com outras pessoas que têm um pensamento totalmente diferente, né? sim, para você ter noção, isso assim, para mim, o mais bizarro é ver, aí vem o lado da mãe. Poxa, ela veio de uma família pobre. Tu é que eu sei que na família da mãe dele, eles não gostavam dela também, porque Tá. ela não tem o mesmo background, ela é pobre, a família dela, né? Ai, não vamos Tá, misturar. aham. Só que assim, gente, o negócio é medonho de ver que nos dias de hoje ainda tem gente com essa mentalidade. Gente, quem falou que o que eu tenho, né, o saldo da minha conta vai falar o meu caráter? É isso? Sim, Você, porque você tem milhões na sua conta, você é superior. Entende? Tipo, eu entendi. falava, gente, é muito doído de ver e triste pelo lado das crianças. Lógico que nesse tempo que eu fiquei com eles, eu tentei levar por outro lado, explicar. Tive que dar muita bronca, principalmente no mais velho. O mais velho, uma vez, ele virou assim: isso é seu trabalho fazer, eu não vou te ajudar. Ó, Você trabalha para mim. Aí eu virei assim para ele. Aí falei, primeiro pede desculpa. Desculpa por quê? Eu falei, primeiro pede desculpa. Eu trabalho aqui é para sua mãe e para o seu pai, não é para você. Né? Você me paga? Não, é o seu pai e sua mãe, não é você. E eu falei, isso não se fala para ninguém.
Se você vê o seu pai e sua mãe falando, você não deve repetir porque isso é errado, né? E aí o menino ficou assim, sabe? Congelou. Ele achou que eu ia ficar quieta, que eu ia falar, ai, Sim, sim, desculpa, sim, não, sim, bonitinho. Não. sim. Então, assim, foi muito pesado. Foi uma carga muito pesada que eu carreguei aí Uhum. por muito tempo. Muito sapo engoli. Mas tudo para fazer acontecer o que veio, né, depois. Uhum. Mas tipo, É, não por isso foi. por isso que a gente ouve história de imigrante, porque tem essas coisas que o imigrante passa que o turista não tem nem ideia, né? Ele só vai Não, passear, não vai conhecer a cultura, que tem pessoas realmente que têm. Porque pessoas falam assim, eu sofri preconceito. Alguns falam assim, eu não sofri, eu não tive nada. Porque não dá para generalizar, que também todas as pessoas são igual a senhora, igual esse casal e tal. Como você falou, conhece pessoas do coração maravilhoso, enorme aí e sim, tal, né? Então você vê que tem no mundo inteiro, tem no Brasil, tem nos Estados Unidos, tem em todo lugar tem as pessoas que realmente têm preconceito, independente se é branco, amarelo, se é imigrante ou não, entendeu? De repente é uma coisa dela lá, uma coisa dela de cultura, de família, né? Não vamos entrar na questão. Agora eu quero saber contigo como foi essa adaptação sua do seu esposo, sim, chegando aí com a cultura, com a comida e com a cultura do pessoal. Cultura que costume que eles têm, né? E a questão da comida. Como que foi vocês se adaptarem a chegar numa região que eu ainda não sei como que é a região que vocês moram, a diferença, porque sim. vocês vieram de São Paulo, sabe que é loucura, né? É trânsito, é o metrô lotado no horário de pico e tal. E aí vocês chegaram aí e me conta essa parte aí que eu ainda não te perguntei. Então, vamos lá. Voltando, né? Vamos. Cara, é muito engraçado, porque assim, a gente está na capital do país. Então, o que você imagina por estar numa capital? Cidade grande, eu vou ter transporte, eu vou ter coisas abertas, né? O dia inteiro, eu vou ter vida noturna, eu vou ter tudo isso. Então, a gente, né, de São Paulo, chegamos aqui, que legal, tô na capital. Aí eu vi, eu falei, nossa, mudou a minha visão. Eu falei, então não é só fazendinha, é uma cidade. Então eu falei assim, ok, vou conseguir manter a minha, né, os nossos hábitos que a gente tinha no Aham, sim. Brasil. Aí tá, aí vem o primeiro ponto. Quando a gente morou com a família irlandesa, esse foi o primeiro choque que a gente teve, que eu falei, meu Deus, olha, a, a culinária deles é muito fraquinha, gente. É muito fraquinha e Sério. triste. Não, ó, eles têm alguns pratos muito bons, tá? Eu não vou tirar o mérito. A carne irlandesa é muito boa, a manteiga deles é muito boa. Laticínios em geral são muito bons, e acho que, se eu não me engano, saiu no jornal, é referência. Eles exportam para grande parte da Europa, tá? Carne e leite. Até acho que, se eu não me engano, o McDonald's Europa só compra carne daqui. Hum, Tipo, eles têm uma qualidade boa, né? Até porque, assim, uma coisa que eu senti, o primeiro baque, aliás, nesse lado foi muito bom, é a questão das coisas serem mais naturais. Até tá. o pão de forma, você vai comprar o pão de forma aqui, ele não vai. A validade dele é por 3 dias. Não é igual no Nossa, Brasil, que é por 15, 20 dias. sim, Porque aqui é proibido um monte de composto, então as coisas são mais naturais. tá. Nisso, eu e meu marido a gente sentiu muito, principalmente com relação ao leite. Uhum, Aqui eu só posso tomar o sem lactose, você acredita? acredito. É muito forte. É muito forte, mesmo você comprando o leite que seria o equivalente ao desnatado, é muito forte, porque ele é pasteurizado, não tem longa vida aqui. Não existe o Tá. longa vida. Quer Uhum, dizer, você até compra, mas assim, é nos mercadinhos aí que vende coisa de outros lugares, né? De outros tá. países. Então, assim, a gente sentiu inicialmente a questão do leite, então a gente passou muito mal,
no começo, passar mal, assim, aquele desconforto, né, de estômago, até a gente entender o que é que está causando isso, né? Mas os hábitos aqui são totalmente diferentes do nosso. A começar, assim, o café da manhã tradicional irlandês é com feijão. Só que é um feijão que eles vendem nos potinhos pequenininhos assim, que é com molho de tomate. Então é feijão com molho de tomate. Aham. Eles comem cogumelo, linguiça, e aí assim, se você for em qualquer hotel aqui, pubs também eles vendem. Quando você vai pegar é um prato enorme do café da manhã. Por quê? Vem uns 2, 3 tipos de salsicha. Desculpa, salsicha não, é linguiça. Aham. Então vem uma que eles chamam de black pudding, que é feito com sangue, né? É uma linguiça Aham. preta e muita gordura. Nossa, acho muito pesado. Aí tem a linguiça menorzinha, que ela lembra um pouquinho da nossa, da Toscana Aurora, assim, mais ou menos, para você entender. Uhum. Só que ela é Uhum. pequena. E tem uma outra lá que é uma linguiça branca com umas ervas diferentes também. Tá. Então, é isso com o feijão. Aí você pode escolher entre ovo mexido ou ovo frito. Vem também o cogumelo daqui, é um cogumelo diferente. Eles não têm aqui o champignon, igual a gente Tá. tem no Brasil. Então, Uhum. eles comem o cogumelo no natural. O deles aqui, eles têm um que é grandão assim, que eles gostam de comer frito, submerso no óleo. Então, olha como é pesado esse café da Gorduroso, né? manhã. Aham. É. E aí vem tudo isso, mais 2 fatias de pão de forma e manteiga, tá? Esse é o café da manhã. É. Numa família igual, quando a gente morou, né, nessa família aí, ele já tinha um café da manhã um pouquinho mais similar ao nosso, né? Tinha cereal, muffin, que é o bolinho com Uhum. cobertura por cima, Nutella, geleia, e o chá que eles tomam com leite, assim como na Inglaterra. Hum. Substitui o café pelo chá. Sim, porque para eles o nosso café dá palpitação, tá? Ah, é muito forte. Uma vez a gente deu para um casal de amigos nossos irlandeses e eles tomaram e falaram: ai meu Deus, é muito forte. Aí eu falei: gente, é muito forte, mas assim, o irlandês ele tem o hábito de tomar muito energético. Aí você fala assim: você toma o tanto de energético e tá reclamando do café brasileiro, que é forte? Não dá para entender, sabe? Eu vi um comentário num vídeo da pessoa falou assim: "Nossa, o café do Brasil, você toma uma xícara, parece que tomou 10 energético. É muito forte." Então, para eles é que assim, eu vejo que eles são assim um pouquinho mais sensíveis, ai, com Uhum. coisas diferentes. Então, para eles tudo é no exagero. Eu acho o Tá. irlandês um povo um pouquinho dramático, sabe? É aquela, ai, é forte, enfim. Para nós, desde quando a gente chegou aqui, a gente sempre tentou manter o que a gente já comia no Brasil, né? O meu marido não come feijão porque ele não gosta. Ele come Uhum. feijoada, tá? Mas sem o feijão. Então ele come Tá. só o caldinho com os pertences. Nossa. É engraçado, né? Mas por esse fato, então assim, a gente sempre manteve os nossos costumes, né? Óbvio que muita coisa a gente precisou adaptar. Mas, assim, se a gente fosse seguir a tradição deles, nossa, é muito estranho. Primeiro, que eles têm o hábito aqui de acordar muito cedo. Então, Uhum. o irlandês, assim, mesmo que não tenha nada para fazer, ele vai acordar às 7 horas da manhã. Eu acho isso, assim, meio que. Para mim, que eu sou uma pessoa noturna, gosto muito de ficar até horas e horas da tarde, não consigo acordar esse horário, então já é estranho. A mãe lá, né, a mãe da família que a gente ficou, ela achava bizarro. Chegava sábado, domingo, a gente acordando 11, meio-dia, ela ficava chocada. Não acredito! Você está acordando esse horário? Ai, eu já fiz tanta coisa. Eu falo, nossa.
Nós estamos de folga, né? Por que para acordar É, cedo? então, mas para eles, mesmo num dia, né, normal, tem que acordar cedo, não importa, tá? Então, beleza. Então, eles tomam, né, esse café da manhã pesado de manhã. No almoço, eles não têm o hábito aqui de fazer marmita igual a gente faz, sabe? Uhum. Para eles, qualquer coisa é negócio. Então, se tiver miojo, eles vão comer. Se tiver um sanduíche, sanduíche tradicional deles é o chicken roll. O que seria isso? É um lanche de frango. Então, assim, é o frango frito, estilo do KFC, Aham. só que com manteiga. Então, imagina uma baguete com manteiga, E um esse frango frito. frango. É. Então é gordura o tempo todo. Gente, e olha, é um negócio muito engraçado que o povo aqui é magrinho até, viu? Olha. Eu acho que a gordura faz bem. Eu não sei, mas eu acho que. Não sei explicar, é muito esquisito. Mas assim, eles comem esse lanche exótico para eles no almoço e tá de bom tamanho. Na janta, aqui eles têm o hábito de jantar super cedo. Por que isso? Sério. No inverno, aqui começa a escurecer por volta das 3:30 da tarde. Isso eu falo Nossa. assim, dezembro e janeiro são os piores meses. Então, quando dá 3:30 da tarde, tá breu, mas breu assim de 9 horas da noite, entendeu? Para eles é normal. Então, assim, das 5 horas, eles jantam, 5 horas da Uhum. tarde. Ou seja, saiu do trabalho, que a maioria aqui sai do trabalho por volta das 4, né? Já Aham. vai jantar. E aí, tipo, beleza. Lá por volta de umas 9, 8:30, 9 horas, aí eles têm um lanchinho antes de dormir. Tá. Que aí É um pode ser tal, uma bolachinha, assim. isso, algo bem leve, né? O chá com leite, que esse chá com leite eu não consigo. É. Não sei, para mim não orna. Para eles é maravilhoso. Assim, mas eu não consegui. Acho que não combina. Porque o chá deles é muito forte. Seria o chá preto, né? Uhum, sim. Só que é o chá preto, aí eles colocam o leite, a cor fica muito bonita, fica um rosado, assim, mas não dá para tomar. Não vira. Não. Mas assim, eu vejo que aí vem a parte da história. Por que eu falo isso? Aqui foi colonizado pelos ingleses, né? Então, Uhum. muito da cultura inglesa foi incorporada aqui. E a culinária dos caras não é, sabe? É muito assim, é tudo muito carregado na gordura, até para bolo de aniversário, que é tudo aqueles creme de manteiga, não é chantilly, Ah, sabe? É tudo muito carregado, é frito, tipo o fish and chips, né, que é o peixe empanado com batata frita, é tudo assim. E para eles tá, nossa, é tranquilo. a melhor comida do mundo. Sério? E assim, hoje eu posso falar assim, de uns 2 anos para cá, que eu comecei a ver restaurantes de outros lugares, tipo Tá. restaurante italiano, restaurante português, porque antes não tinha. Quando a gente Uhum. chegou aqui, as opções assim de para comer fora é chinês, que eles adoram uma comida chinesa, comida indiana por causa do curry, Uhum. eles amam curry de paixão. E essas casas aí eles chamam de takeaway, né, que tipo é coisa para comer fora. Então você Tá. pega e come fora. Então o que vende nessas casas? O peixe frito com a batata frita, aí tem frango, é só petisco, vamos assim dizendo, uns petisquinhos lá que aí eles comem. Mas, no geral, a culinária deles é muito fraquinha. Tipo, eles até comem um bife, assim, só que não é servido do mesmo jeito que a gente. Eles usam outros temperos. Aham. No meu gosto, não é tão legal, assim, vamos assim dizer. Mas Uhum. tem gente tem muito brasileiro que gosta.
Sim. né? Mas, assim, eu gosto, por exemplo, nesse lado deles terem a carne boa, aí eu gosto que eu faço em casa e aí eu faço no estilo brasileiro. Brasileiro. A gente, ó, eu moro num estúdio, aí Uhum. os doidos do churrasco, ai, gente, que vergonha, mas eu vou ter que assumir, porque, enfim, a gente comprou uma mini churrasqueira e pensa, a gente colocou no beiral da janela. Cara, esse apartamento ficou uma. Olha, parecia que tava pegando fogo. Ficou uma fumaceira. Mas assim, a gente comeu o churrasco com gostinho brasileiro. Carvão e tal, né? Porque é diferente você pegar e fazer aquela churrasqueira de apartamento, põe água embaixo. É diferente, Ah, né? não fica igual, não é a Não tem aquele mesma coisa. defumado. Não, e a gente queria, sabe, aquela saudade, até porque, né, isso foi no ano da pandemia, que a gente não podia ir para lugar nenhum. Uhum. Aí eu falei, pô, já não pode ir para lugar nenhum. Aí você começa a bater saudade de casa, né? Não posso ir para o Brasil, não posso fazer nada. Ah, vamos fazer churrasco. E aí, gente, eu não sei como ninguém reclamou, porque ficou muita fumaça. Lógico que Acredito. aqui a gente demorou, nossa, uns bons dias aí para a gente conseguir melhorar o cheiro daqui de dentro, óbvio, ficou tudo fechado. Mas sabe assim, aquela felicidade de comer um negócio com gostinho da nossa terra? E Camila, perguntando uma coisa para ti. Sim. Ah, e hoje em dia, passando tudo por tudo isso que você passou e tal, qual é o conselho que você daria para uma pessoa que está querendo imigrar hoje em dia? Ah, eu gostei da história da Camila, eu vou para a Irlanda. Qual é o conselho que você daria? Bom, primeiro, não faça como a gente, que assim, nós somos pegos no pulo, né? Então, nesses, vai de junho, julho, agosto, setembro, vai, 3 meses e meio, vamos assim dizendo, a gente não teve tempo de pesquisar nada, de ver como que é a situação. Hoje em dia eu vejo que tem muitas pessoas ainda, porque eu participo de vários grupos, né, do Uhum, Facebook para brasileiros e tal, aqui em Dublin. Ainda tem gente que simplesmente está pegando as trouxinhas e vindo para cá. Gente, não tá. faça isso, por favor. Isso assim, a gente veio para cá, eu já tinha meio que caminho andado, então eu tinha Uhum, acomodação, eu tinha o curso, tinha tudo certinho. Tem muita gente que deixa para resolver isso quando chega aqui, é desesperador. Então, assim, se você não tem passaporte europeu, né, como a grande maioria, uhum, veja, estuda, junta dinheiro, venha com uma margem, não vem com dinheiro contado, estuda, vê, porque assim, um ponto também que eu vejo pegar muitos brasileiros aqui em Dublin é o clima, tá? uhum, Aqui, graças a Deus, a minha médica foi muito boa, assim, antes de sair do Brasil, eu tinha feito, né, aquela bateria de exames, só para ver se está tudo certinho, né, e ela já morou um tempo, só que foi em Amsterdã, e aí ela falou assim, olha, por experiência própria, não deixa de tomar a vitamina D, ela falou, independente uhum. de como está o seu exame, você vai tomar vitamina D sim ou sim. Por quê? A galera que vem para cá fica muito depressivo por conta da falta de sol. Tá. Uma coisa assim que eu sinto, né, que todos os dias me põe a pensar, eu falo, meu Deus, será que realmente vale a pena ficar aqui? Sabe, às vezes quando me bate a saudade, bate aquela coisa, eu falo, meu Deus, será que eu preciso? Por quê? A falta de sol aqui na Irlanda é muito grande. Aqui o clima, eu diria que é pior do que na Inglaterra, tá? E olha que a Inglaterra Nossa, também não é, não é né, as sete maravilhas, né? Mas assim, o clima é algo que pega muito, tá? Então, assim, se você é uma pessoa que gosta mais do sol, assim, precisa dele para acordar, para se sentir bem, a uhum. Irlanda não é lugar para você. Ou já venha trabalhando a cabeça para falar assim: olha, eu não vou ter sol, e você juntar dinheiro, você ter recursos
para poder pelo menos fazer igual hoje, né? O que a gente faz? A gente passa o fim de semana em algum outro país no continente. Tá. Tipo, a gente vai para Portugal, Espanha, Itália, que tem só para dar e vender o ano inteiro, e é o que a gente faz. Porque ficar só aqui é muito difícil. Não é algo assim que eu falo, pode vir para a Irlanda, é tranquila, adaptação. Não. Uhum. Enfim, acho que as pessoas precisam ter consciência, mas não só para a Irlanda, tá? Como qualquer outro país, que nada é fácil. Vejo também muitas pessoas que vêm para cá e já acham que a minha vida está feita. Só pelo fato de que, por exemplo, eu tenho documento, eu tenho passaporte. Não adianta nada se você não fala o idioma. Não Aham. adianta nada se você. Assim, eu percebi que aqui na Irlanda, até para quando eu estava fazendo as entrevistas, né, até antes de entrar no banco onde eu trabalho hoje, eu percebi que eles gostam que você tenha algum vínculo com alguma empresa, que você tenha trabalhado em algum lugar aqui na Irlanda. Eles não Tá. querem, por exemplo, tipo assim, não é que eles vão ignorar a sua experiência, tipo, igual eu era analista financeiro e tudo mais. Não é que eles vão falar, não serve de nada o que você fez lá. Porém, se você tem uma experiência com alguma empresa daqui, eles falam, beleza, ela já sabe mais ou menos como funciona, Uhum. Uhum. eles se sentem mais confortáveis, né, para fazer uma contratação. E tem muita gente que sai do Brasil e já acha que, tipo, eu era coordenador, eu era gerente, eu vou ser gerente na Irlanda. Gente, desce do salto, tem que descer, botar, né, a humildade. Tem muita gente que aí vem aquela coisa assim muito chata, acha que dinheiro compra tudo, que resolve, né? Não, a gente tem que ser humilde e aceitar que você é um estranho no ninho, você Uhum. está vindo de fora e você tem que se adaptar a muita coisa. Não é o mundo que vai se adaptar a você. Sim, sim, sim. E eu vejo que tem muitos brasileiros aqui assim e reclamando. Mas por que eu vou, sabe? Por que eu vou Sim. me sujeitar a um subemprego? Já me falaram isso. Credo, você é babá. Eu falo, credo nada, eu tenho um emprego, graças a Deus. Eu Aham. posso trabalhar, eu tenho mais horas, enfim. Apesar de tudo que eu passei, eu não me arrependo, porque assim, foi uma oportunidade, um aprendizado, algo que assim, eu acho que as pessoas têm que pôr na cabeça que o mundo não é esse mar de rosas que muitas pessoas pintam, sabe? Sim, sim. Outro ponto que assim, lembra que eu falei a Dublin de hoje, né? Uhum. Infelizmente, tanto é que isso foi, ano passado teve um movimento aqui, gente, olha, é triste, é triste e bizarro ao mesmo tempo, que assim, poxa, a gente já está em 2024 e as pessoas ainda com a mentalidade pequena e com muito preconceito, tá? Graças a Deus, ano passado a gente estava no Brasil quando isso aconteceu, mas teve uma onda de protestos aqui, porque teve um cara de fora, eu não lembro a nacionalidade dele, o que aconteceu ao certo, ele atacou duas crianças. Tá. Né? Como ele atacou essas duas crianças, os extremistas daqui da Irlanda começaram a falar que o problema é os imigrantes, que os imigrantes têm que ir embora, que a gente não presta, que a gente, enfim, todos os nomes feios que você Aham. possa Sim, sim, imaginar. sim. E aí eles começaram a depredar lá o centro e agredir todo mundo, fazer chamada assim nas redes sociais, olha, vamos sair na porrada com tudo que tem aí de imigrante, porque eles têm que sair daqui. Aquela coisa, Aham. sabe assim, Sim, sim, vamos sim. deixar a Irlanda livre. Só que eles esquecem que eles também foram colonizados, ou seja, eles Sim, nunca foram, assim, desde lá de trás, eles nunca foram um povo 100% irlandês, vamos assim dizer. sim, sim, sim. Mas é muito feio, assim, e a gente achou que de uns anos para cá tá um pouquinho mais assim, o preconceito aumentou um pouco nesse Hum. lado.
O meu marido sofre mais, assim, porque ele é moreno, e Tá, eles aqui eles ficam assim, tipo, ai, né? Ai, da onde que ele é? Porque eles não conseguem identificar, tá. tipo, ai, eu não sei de onde é. Eu ainda às vezes me passo por latina, espanhola, essas coisas, mas ainda assim o pessoal também olha torto. Já cheguei, assim, de estar passando na rua, as senhoras, assim, pegar e proteger a bolsa como se eu fosse roubar. Acredito. É muito chato, a gente se sente assim, sabe? Você fala, nossa, tipo, só porque eu sou estrangeira, eu sou criminosa, é isso, Uhum. entende? Então, essa é uma coisa também que você, tipo, a pessoa que quer mudar para cá ou qualquer outro país também tem que estar com a cabeça bem assim. Sim, A gente tem que relevar muita coisa, sabe? sim, sim, sim. Se bem que em nível de preconceito, onde eu precisei brigar, gente, eu detesto briga, acho um negócio feio. Eu precisei subir até o tom de voz, foi na Itália. Jura? Eu juro, eu tinha ido na praia com meu marido, e aí uma senhora italiana, que ela estava do nosso lado, no guarda-sol do lado, ela, ai, você, tira esse preto daqui, eles estão aqui perto, não sei o quê. Ela não esperava que eu falasse italiano. Ah, Aí eu peguei, pensou que ela ia falar lá, resmungar lá e você não ia entender. sim. Aí eu falei, qual que é o problema? A gente está num lugar público, é praia, eu vou ficar aqui, eu não vou ser. Ai, vocês têm que sair daqui, eu vou chamar para a polícia. Eu falei, então, vamos chamar a polícia, só que vai ser para a senhora. Porque quem está com preconceito, quem está falando esse monte de coisa feia é a senhora, não é a gente. Ah, eu vou ligar para a polícia, eu vou ligar para a polícia. Pode ligar, fica à vontade. Eu falei, você quer? Eu peguei até meu celular, eu falei, liga aqui, ó. Liga para a polícia. E foi a coisa mais feia que eu tive que presenciar, que eu falei, eu não vou aguentar isso, não dá, sabe? Uhum, sim, Nos dias de hoje, você ainda vê gente te julgando pela cor da sua pele, gente. O que é isso? sim, sim, é muito triste. Não, enfim. E você vê que tem lugares que é muito mais pesado essa parte do que outras, né? E aqui na Irlanda também tem um movimento, mas assim, como eu falei, o povo irlandês é um povo muito fofinho. Eles, assim, eles são mais distantes, eles não gostam de, assim, como eu posso te explicar? Eles vão te tratar bem, mas eles não vão te trazer para a rodinha só porque, eu conheci você Tá. hoje. Aham. Vai demorar. Para você conseguir amizade com eles, é um negócio que você vai cultivando. Aí sim, não, beleza. A Camila faz parte da rodinha. Mas são pessoas boas, tá? Não vou falar Uhum. que a Irlanda, nossa, tem esse povo idiota? Tem. Só que, assim, a impressão que dá é que é um negócio mais concentrado, mas não é. É porque a Irlanda é um país muito pequeno. A gente tem só quase 5 milhões de pessoas na Irlanda toda. O Tá. que são 5 milhões, por exemplo, no estado de São Paulo? Sim. Nada. Porque, se eu não me engano, só no estado de São Paulo são 12 milhões de pessoas, contando, né, o estado inteiro. Então, assim, é um país muito pequeno, lógico que a notícia corre de uma maneira, né, Uhum. diferente. Sim, sim, sim. E lembra aquela coisa do ritmo? Assim, nós sentimos muito, porque assim, eu gosto muito de sair para barzinho, sair para balada, e aqui tem os pubs, mas assim, a atmosfera é diferente. Por mais que tenha música, eu não sei explicar, a energia do lugar é diferente. E eles não têm, assim, a vida noturna aqui deles fecha as baladas, 2, 3 horas da manhã, tá bom? Acabou. Você não acha um McDonald's aberto na madrugada, tipo, saí da balada, quero comer alguma coisa. Esquece, não vai ter nada aberto. Esquece. E isso, assim, que aqui na Irlanda ainda o comércio abre de domingo, porque tem muito lugar aqui na Europa que nem isso faz. Tipo, domingo Uhum. é um marasmo, né? Você não vê ninguém na rua. E é um baque, assim, muito grande. Para quem vem de cidades grandes, tem que também preparar a cabeça para mudar, assim. O ritmo, ele vai de 100 para 30 por hora.
Então, assim, hoje eu me sinto como se eu estivesse morando no interior, vamos assim dizer. Entendi. Gosto muito, não vou. Olha, aqui é um lugar. Eu nunca tive problema. Assim, a gente já teve uns episódios, né? Igual dessa senhora, de proteger a bolsa. Situação, muito chata. Tive, sim. O pessoal olha torto pro Bruno, sim. Só que aqui é um lugar que eu posso sair no centro da cidade com meu celular. Se eu estiver filmando, igual eu tenho o meu canal do Instagram, se eu quiser filmar, eu posso, à vontade, ficar até abanando meu celular assim, que ninguém vai arrancar minha mão, meu braço, para pegar meu celular. Aham. Entendeu? Nesse sentido, Dublin é um paraíso, se for comparar Uhum. com o Brasil. Né? Infelizmente, a situação aí nesse lado, né, é bem diferente. Sim. Aqui, eu me sinto assim mais segura, mesmo com esses problemas aí, né, da galera anti-imigrante, essa coisa toda, mas eu me sinto mais confortável de andar na rua do que no Brasil, em qualquer lugar, tá? Tipo, e até sozinha, até de Uhum. madrugada. Quantas vezes eu já, tipo, por exemplo, às vezes eu fazia extra na casa dos meninos, né, dos franceses, Uhum. porque os pais queriam sair para alguma festa. Quantas vezes eu, tipo, às vezes por dó, né? Porque na época o Bruno, ele, por trabalhar como faxineiro e depois ele arrumou um emprego numa loja, então ele trabalhava aos domingos, né? Então, assim, por dó de acordar ele, falar, poxa, vem me buscar, já voltei sozinha. E assim, como aqui é ritmo de interior, não tem muito táxi, é uma Tá. tristeza. Nossa, olha, graças a Deus, assim, a gente mora num lugar que é meio que central, então, mesmo que você tenha que caminhar, você não vai ficar horas e horas ali, sabe? Uhum. Sim. E, assim, já voltei várias e várias vezes de madrugada sozinha, com o celular e tudo, às vezes até fazendo chamada de vídeo com a minha mãe, com a minha irmã, e nunca aconteceu nada. Lógico que eu sei que aqui, assim como qualquer lugar, tem bairro que a gente evita, né? Uhum. Também não é a Disney aqui, mas assim, Uhum. é um outro ritmo. Resumindo, assim, a gente tem que, quem quer vir para cá, tem que virar a chavinha, porque senão não funciona. Um outro ponto, É. o inglês, tipo, eu já sabia falar inglês, mas para mim foi Uhum. muito frustrante. O meu primeiro mês aqui, eu achei que eu não sabia mais nada. Acredito. Eu cheguei, eu falei assim, eu virava pro Bruno e falava, meu Deus, eu não falo inglês, não sei. Por quê? O irlandês é um inglês muito arrastado e cada região aqui da Irlanda eles falam de um jeito. Lógico, como qualquer idioma, né, qualquer língua, a gente, no Brasil, por exemplo, você vê Uhum. a diferença de quem mora no sul e quem mora no Nordeste, no Norte, Sim, sim, Sudeste, sim, enfim. sim. Cada um tem o seu jeito de falar, né? E a gente sentiu demais. A começar que, no Brasil, a maioria das escolas, né, a gente aprende o inglês americano, não é nem o Uhum. britânico. A gente Sim. aprende uma coisinha ou outra, mas assim, é menos, né? Aqui é uma mistura do inglês britânico com o modo de falar irlandês. Aham. Então, nossa, olha, dá um nó na cabeça. Isso que, assim, é... Sabe o que é frustrante, por exemplo? Assim, a gente já tinha viajado para os Estados Unidos e tudo fluiu normal. Então, você fala assim, meu nível de inglês está bom. Até a gente tinha feito até a prova, né, de certificação. Poxa, a gente estava bem. Aí você chega aqui, o cara vem falar com você e você fica... Hã? Hã? E você sabe que até hoje, se pegar alguém assim, muito do interiorzão daqui, esquece. A pessoa vai ter que repetir umas 2, 3 vezes. Acredito. Então, assim, no geral, não é uma coisa fácil. E eu fico imaginando assim, até para quem vem para cá para aprender inglês, gente, Uhum. eu não recomendaria de coração. Se você não sabe nada,
eu iria para algum outro país. Só que, assim, hoje, né, como a Inglaterra saiu do bloco, fica mais complicado. Sim, sim. Né, o inglês britânico, ele é mais limpo, assim, ele é mais corretinho, eles falam mais ali, né? Formal. Isso, então, assim, para quem não sabe nada, eu acho que é bem melhor. Só que é aquilo, como saiu do Brexit, eu não sei como é que tá para você estudar lá, né? Tá. Então a galera acaba vindo para cá, mas assim, eu acho que é um choque muito grande, até para quem não fala nada, que assim, a parte boa, vai aprender, vai acostumar o ouvido com as coisas daqui, sim. só que eu acho que você sente mais, eu acho. E você estava falando aí que você fazia live com a mamãe, com a irmã. Agora chegou a hora de você mandar um beijinho para a galera. Opa! Para a mamãe, para a família, para os amigos. Agora chegou a hora de você mandar aí um abraço para esse pessoal. E falar, olha, hoje é dia do meu aniversário. Então, assim, gente, bora comemorar meu aniversário. Um super beijo para minha família, os meus amigos. Sinto muita saudade, principalmente no dia de hoje, que é meu aniversário. Queria muito estar aí no Brasil, assim, abraçar todo mundo, comemorar, fazer aquela festa. Hoje não dá. Convido a galera que está assistindo aí a me seguir no Vlogs da Bogner, porque eu levo as viagens que a gente faz de uma maneira diferente, não é aquela coisa glamourizada. Coloco um toque de humor também nas coisas, então acho que a gente tem uma pegada diferente. Convido a todos a me seguir, só mandar mensagem lá, a gente conversa. Quem quiser tirar dúvida também de eu quero migrar, como é que eu faço, como é que a vida aí, me chama que a gente conversa. Estou aberta aí a tudo, a gente pode conversar. E ó, vou deixar o canal dela na descrição do vídeo, tá? Na descrição do vídeo, vou deixar aí o Instagram dela. Muito obrigada. Muito obrigado mesmo. É o @vlogs da Bogner. Muito obrigado pelo convite, Ayrton, assim, de coração. Imagina. Você sabe que assunto aqui a gente tem até... Maravilhoso, maravilhoso. Assim, eu fico feliz, muito feliz de ter recebido esse convite, de fazer parte aí da sua página também. Espero que você consiga crescer cada vez mais, que você consiga levar as histórias às pessoas, porque é muito interessante mostrar esse ponto de vista e mostrar que realmente nada é só, né, arco-íris e florzinhas. Sim, que tipo... a gente tem que lutar, e muitas pessoas, quando olham assim, nossa, eu conheço fulano que mora no exterior, é rico, tá tendo uma vida de rei. Gente, vem aqui, dá vontade de falar, olha, passa 5 minutinhos aqui comigo que eu te mostro. Mas não só eu, né? Todo mundo no geral, a gente sabe das dificuldades, e eu acho que tem que levar para o mundo, sim, né? Porque a galera vê a gente de uma forma diferente, como se fosse tudo incrível, e não é bem assim. Quer dizer, hoje, graças a Deus, sim, depois de muitos obstáculos, posso falar que eu tenho uma vida melhor, né? A gente já trabalha na área, já voltou, mas assim, não foi do dia para a noite. Sim, foi duro, foi batalhado, foi sofrido, né? Foi mesmo. Olha, menina, foi um prazer. Eu fui lá no Instagram, fiz o convite, você me atendeu rapidamente, plenamente, sabe? Eu agradeço a oportunidade de ter aceito o meu convite, ter participado do canal. Você é uma pessoa muito simpática. Obrigada. E tirou muitas dúvidas das pessoas sobre a imigração e como é viver na Irlanda. Menina, um abraço para você. Muito obrigada, igualmente. Um beijo para todo mundo aí que está assistindo. E a também, gente se vê por aí, né? E eu faço votos também que seu canal cresça mais e mais. É muito interessante, é muito divertido. Compensa, pessoal. Vai lá, segue ela, se inscreve lá no canal dela e segue ela, tá bom, pessoal? Ayrton no Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Querida, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, obrigada.